Certo. Pronto. Vamos lá, o que eu estava falando para vocês é que eu vou focar, tá? No que eu quero entregar para vocês hoje. Primeiro, acabar de aceitar a galera aqui, porque agora, né, foi erro meu, né, gente? Ô, pessoa que não sabe nem dirigir um Zoom. Mas vamos lá. Gente, por que que é tão difícil lidar com a sogra, né? Por que que é tão difícil lidar com a mãe narcisista? Por que que é tão difícil lidar com a cunhada intrometida? Por que que é tão difícil ter algumas relações que elas têm um grau de dificuldade maior do que a outra? Tem gente que é tão fácil de lidar, né? Que é tão tranquilo de lidar, mas algumas pessoas em específico, são algumas, vamos colocar aqui, função, né? A gente sempre acha muita dificuldade na questão da sogra, da mãe, às vezes um pai, que mais? Os cunhados, né? Os irmãos. Por quê? São pessoas próximas, porque uma coisa é você lidar com uma pessoa que você vê de vez em quando, né? Uma pessoa que você vê ali no trabalho, daqui a pouco você vai embora, né? Isso, essa pessoa que parece que o negócio não desce ali. Por que que é tão difícil, né, lidar com essas pessoas? Primeira coisa, gente, é pela proximidade. Eu sempre falo uma coisa, esses dias eu falei lá no Instagram, que quanto mais próximo a pessoa está de você, quanto mais ela conhece as suas dores, aonde são os seus acessos emocionais, tem probabilidade, inclusive, dessa pessoa te trazer desonra. Quando para e pensa nas vezes que você foi desonrado, nas vezes que você foi desonrada. A maioria das vezes, essas pessoas foram pessoas próximas, né? Por quê? Porque são pessoas que têm acesso a quem você é. Por isso que é tão difícil de lidar e por isso que incomoda tanto. Porém, tem um segredo a mais, tem um quê a mais aí que acontece, que é a interferência. Ah, Ingrid, por que que você não falou isso lá no Instagram aberto? Porque as pessoas não entendem o que é interferência e nem o risco e o perigo que é essa questão da interferência familiar. Por quê? Porque por que que eu bato na tecla sempre da família Vila do Chaves? Vocês já viram que a dona Florinda, ela tá lá na casa dela com um problema, ela sai de dentro da casa dela, ela entra dentro da casa do seu Madruga, senta a mão na cara do seu Madruga, volta para dentro da casa dela, o seu Madruga entra lá na casa da dona Clotilde, pega as coisas, faz um tanto de coisa. Então, assim, ó, você costuma perceber que existe um nível muito grande de interferência? De interferência? Olha o que que a Creuza falou, ó. Eu sou mãe e sogra, eu costumo dizer, não me envolvo nos relacionamentos. A não ser que precisa de conselhos ou ajuda, porque eu falo, ganhei mais um filho ou filha. Creuza, maravilha a sua colocação. Existe uma função que, pela sua sabedoria, vou explicar um pouquinho disso hoje também, foi bom a Creuza ter tocado nisso. Existe uma concepção pela sua função e a camada emocional que você vive que te permite ir até certo ponto e dentro da sua função aquilo fica favorável. O que passar disso começa a virar interferência. E eu quero falar muito hoje, eu trouxe vocês aqui, porque a forma de lidar com o estresse é entender de onde, como e por que essas interferências elas existem, tá? Eu emagreci 30 quilos por doença em 3 meses por conta da sogra, que agora é ex. Terminei amando, porque sabia que não ia aguentar a narcisista da mãe dele. Pois é, Glenda, isso é muito difícil, por quê? Porque assim, ó, eu falo até com as meninas que estão namorando. Se isso é detectado lá no namoro, e isso é corrigido no namoro, você não precisaria ter passado por esse processo. Nem de estar junto com a pessoa e depois aquilo. Porque, gente, uma separação, ela gera consequências também, tá? Não é só virar e falar assim, ih, sua mãe tem problema, tchau, obrigado, vaza da minha vida. Já a escolha foi feita. Vou falar um pouquinho de como que funciona essa questão. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas existe um porquê e que acaba tendo consequências também, tá? A doença é uma consequência do que está vivendo, mas o término também gera outras consequências. Eu falo que a gente precisa é,
entender todo esse processo para saber tomar escolhas como um adulto saudável. A Gabriela falou, um amigo meu dizia que a intimidade é um caminho sem volta. Exatamente, Gabriela. Por isso, alguns traços de caráter, ele tem dificuldade de confiar. Outros confiam demais. Essa pessoa que confia demais tem traços de caráter mais emocionais. Aí o que começa a acontecer? Ele dificulta um pouco agir pela razão. Vou falar muito disso hoje também, tá? A minha sogra é muito tóxica, invasiva, intrometida e invejosa. Você não imagina a gravidade que ela está fazendo. Agora Deus stalkear a nossa vida, depois que mudamos de apartamento e afastamos dela. Vou mostrar os perigos que envolvem isso, tá? Graças a Deus, meu marido consegue ver como é a mãe narcisista. Se ele não fosse esclarecido nesse sentido, nosso casamento teria acabado. Meu Deus, eu confio em todo mundo, quero sempre a cara. Exatamente, são seus traços mais emocionais, Lisana. Quando eu falo para vocês sobre a questão da interferência, o que é a interferência? Vocês estão contando por que vocês, eu acabei chamando a atenção de vocês e vocês vieram para cá. Porque vocês têm no ambiente familiar essa pessoa que é exagerada. Por que eu quis trazer vocês para cá? Porque às vezes vocês estão mirando na sogra e a gente tem uma mãe que não, mas a minha mãe é muito amorosa, por muito carinho, por muito amor. Deixa eu falar para vocês para a mente, ela não entende a interferência da sogra caninana que vai ali e briga e é a stalkeadora e a serial killer que se pudesse matava. A gente não está falando só desse tipo de interferência. Às vezes aquela muito boazinha, linda, maravilhosa, ela também causa interferência. Porque a interferência, gente, ela é quando você quer fazer, começa a fazer o que quer fazer, você tem dificuldade na realidade, né? Eu vou ajustar a frase. A interferência, ela vem muito do fazer o que quer fazer e não aquilo que eu não quero. Então, por exemplo, eu quero pegar esse bloco? Quero. Então, eu quero pegar esse bloco. Eu tomo a decisão de pegar esse bloco. Mas aí a interferência é quando? Eu até quero pegar esse bloco. Porém, se eu pegar esse bloco, a minha mãe vai ficar chateada. Essa relação, quem vai ficar chateado? A minha mãe, quem vai ficar chateado? A minha sogra. O meu marido é o codependente dessa relação. E aí, ele não quer fazer para não chatear a mãe dele, entende? Então, a interferência, vocês precisam prestar muita atenção quando a gente fala da questão da interferência. Por quê? Porque o ideal é nós vivermos a vida de adulto que controla a própria vida. Posso falar uma coisa para vocês? Vocês sabem o que vai reger a vida do adulto? Como que a vida do adulto ela vai ser regida? A vida do adulto saudável, que vive um fluxo saudável, hoje eu não consigo explicar todo o fluxo de uma família saudável, mas quando a gente fala do que seria um adulto saudável tomando conta da própria vida? Ele tem capacidade, disposição e permissão. E sabe o que eu vejo a maioria de vocês? Eu vejo pelos relatos, os relatos que vocês me mandam. Eu vejo pessoas extremamente capazes. Eu vejo pessoas que têm uma formação acadêmica, que têm uma formação pela própria vida. Eu vejo pessoas que são batalhadoras, a capacidade e a disposição para vencer na vida, ela está aí a todo momento. Mas você sabe o que acontece? Na maioria de vocês que me mandam relatos, me conta como é que está a relação de vocês com a mãe narcisista, com o pai, com a sogra, com... Vocês não têm a permissão. Gente, o que é a permissão? Eu vou explicar o que é a permissão. A permissão de ir para a vida. Olha o passarinho. Eu gosto de desenhar. Vocês vão falando para mim se o desenho tá entendível, mas eu gosto de desenhar para vocês entenderem. Imagina que temos um ninho. Esse ninho tem papai, tem mamãe e tem os passarinhos aqui. O que acontece? Esse papai vai lá fora, vocês já viram isso no reino animal. Esse papai vai lá fora buscar comidinha para colocar aqui para essa passarinha e ficar cuidando dos bichinhos aqui no ninho. Ele traz a comidinha, ela choca o ovinho e depois é, vai cuidando desses fiotinhos que o papai tá vindo trazendo comida. Esses meninos não, né? Desses passarinhos, né?
Meu marido quer ver o vídeo, mas agora ele não consegue. Depois vou ver como é que vai ficar a disponibilidade da aula depois, tá, Vanessa? Eu vou ver, a equipe vai mandar lá no grupo, tá bom? Como é que vai ficar essa disponibilidade? Eu tô gravando porque eu vou pôr para os meus alunos assistirem. Agora, em ambiente aberto, eu não sei como é que vai ficar. Depois a equipe avisa lá no grupo. Esse papai vem, busca comidinha para manter a mamãe alimentada, porque ela tem uma tarefa aqui, que é cuidar dos pintinhos. Chega uma idade desses pintinhos, que esses passarinho, né? Não vou falar nem do pintinho. Vamos, sei lá, um pardalzinho. É muito nítido ver isso no pardalzinho. Aí os pardalzinhos começam a dar uma crescidinha, mas eles ainda não dão conta de ir embora do ninho, não. Essa mamãe já começa a sassaricar, ela já vai embora, ela já voa, mas ela volta pro ninho. O que começa a acontecer? Chega uma hora que esses passarinhos, ela chega, tipo, vaza, que eu preciso do ninho livre, porque eu vou construir um novo ninho, vou construir um novo sonho. O que está acontecendo com as famílias de hoje? O ninho está ficando cada vez mais cheio de gente, porque fica papai, mamãe, aí fica o filhinho aqui de 30 anos, o outro de 41, que traz a nora, que traz a outra nora, que traz, aí começa a trazer os netos, que traz a mãe da nora, que traz o pai do outro. Quando você percebe, esse ninho tá isso daqui, ó. Isso aqui que eu falei com a família Vila do Chaves. Todo mundo vem aqui e dá pitaco em todo mundo. Sendo que no formato natural e normal da vida, como que eu preciso estar? Eu preciso ter um pai protetor e provedor que cuida do emocional dessa mãe para que ela seja o esteio emocional dos filhinhos. Esses filhinhos vão crescer e vão formar a nova família deles. E aqui existe um rompimento do cordão, porque isso aqui agora virou isso daqui de novo e vai assim seguindo até, né, que né, desse um jeito. O que começa a acontecer aqui? As famílias não estão permitindo que isso daqui aconteça. A família, elas estão vivendo naquele ninho, e aí essa interferência é um tipo de interferência que começa a adoecer as famílias. Queria que meu marido assistisse, mas ele não está preparado para essa conversa. Marielle, quando eu comecei a aprender tudo isso daqui, meu marido também não estava preparado para essa conversa. Eu te falo que todos nós viemos desse lugar, tá? A minha preparação foi importante nesse processo. Então, o que você vai aprender aqui hoje vai fazer parte do seu processo para que você consiga tomar conta e entender as questões das permissões que você dá para a interferência em você, para que depois ele queira entender por que que a sua vida está deslanchando, e aí ele vai te fazer a pergunta que o meu marido me fez. Você me ensina esse negócio que você está aprendendo? E foi onde que depois de entender como que esse fluxo precisa ser cada vez mais saudável, nós tínhamos uma dívida, nós dormimos e acordamos com uma dívida de R$ 500.000, e nós vivemos por muitos anos e advogado nenhum queria a causa, todos os advogados olhavam e falavam, não, isso aqui é impossível, isso aqui não tem como. E, assim, aos olhos humanos, não tinha como aquilo ali acontecer, até que nós descobrimos que aquilo ali era um baita de um cordão umbilical que meu esposo ainda tinha com a minha sogra. E depois que meu esposo entendeu isso, eu já tinha entendido, eu já tinha cortado os meus cordões com a minha família de origem. E entenda, coloquem amor nas minhas palavras. Cortar cordão umbilical não significa que essas pessoas não existam, mas você passa a saber o nível de interferência que elas colocam ou não na sua vida, na sua família atual. Vim do mesmo lugar que todos vocês vieram, como eu falei na live. Tudo que eu falo, além, não é só livro, não é só teoria. Mês que vem vou fazer 39 anos, são quase 40 anos na cara, não sou uma menininha de 20, já tenho experiência na vida, vou fazer 20 anos de casada. Então, tudo que eu ensino, eu não estou falando de um lugar que eu só li em livros, tá? Eu experimentei para conseguir ensinar para vocês. Assim como tudo que eu faço, tá? Hoje, dentro da naturopatia, por exemplo, quando eu indico alguma formulação, essa formulação, se eu não precisei tomar,
eu faço perguntas, eu pesquiso, eu vejo se aquilo é a melhor solução para cada caso. Por quê? Porque não é assim que funciona, né? Não é uma coisa que você lê no livro e replica na vida de uma pessoa e pronto, acabou, tá? Então, tudo que eu vivo e tudo que eu estou falando sobre capacidade, disposição e permissão, eu precisei passar. Eu não, vocês têm uma noção? Eu não tinha permissão para ganhar dinheiro. Por quê? Eu tinha capacidade, eu tinha disposição. Eu lembro que eu falava para Deus assim, eu falava, Deus, eu não tenho preguiça. Eu tô aqui para trabalhar, eu quero fazer, eu não tenho preguiça. Eu falava para Deus, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter uma vida estabilizada. Eu tô aqui, aí eu ia me capacitava, era um curso atrás do outro, fazendo um monte de coisa. Porém, eu não tinha a permissão para ter dinheiro. Ingrid, da onde vinha essa não permissão para ter dinheiro? Essa não permissão, ela vinha porque a minha mente, ela ia só até onde é, o meu pai, ó, essa fala é minha, exatamente. Essa fala, Kelly, ela vinha e eu não entendia, porque eu mesmo trabalhando tanto, eu não rompia. Até que eu comecei a entender que eu não tinha permissão. Essa permissão estava vindo de onde? Da percepção que eu tinha do meu sistema familiar. Ingrid, me ensina sobre isso agora, tá? Eu não vou conseguir ler o que vocês estão escrevendo, mas vocês podem continuar escrevendo, tá? Porque depois eu volto aqui, eu vou dar um tempinho para a gente voltar, ou depois eu vou no chat resolvendo. Eu acredito que eu dou bem com a minha sogra porque moramos tão distante. Eliane, aí eu tenho uma notícia para te dar. Tem gente que, mesmo já mantendo uma distância saudável, ainda tem cordão umbilical com a família. Aqui, ó, na mente, tá? Principalmente quando o assunto é permissão. Aí você se dá bem com a pessoa, a gente não tá falando de briga, de confusão, mas você não tem a permissão para romper. Por isso que o pessoal me bate lá no Instagram, porque acha que eu tô falando só de sogra, acha que eu tô metendo pau na sogra. E não é, é uma permissão inconsciente, até dessa interferência, da boa convivência. É isso que eu quero que vocês vão mais além. Eu quero que vocês abram a mente para ir um pouquinho mais profundo, tá? Porque hoje em dia, gente, muito se fala de inteligência emocional, mas pouquíssimo se fala de inteligência racional. O povo todo não, é porque é inteligência emocional, você tem que lidar com as suas emoções. Porém, a inteligência racional, ela também precisa ser feita, porque muitas pessoas falam que o que diferencia a gente dos animais, por exemplo, é a nossa parte racional. Peraí, gente. É a parte racional. Quando a gente fala de razão, o animal não consegue entender a parte racional. Só que eu falo para vocês que a combinação da inteligência emocional e da inteligência racional é que faz com que a gente seja o que a gente é, o ser humano que a gente é. Então, essa parte, por ter essa parte mais emocional, que a gente se relaciona com os outros de uma forma que às vezes nos aprisiona. É por isso que por que que eu falo da sogra? Quando eu falo da sogra, gente, não é porque eu odeio as sogras, né? É porque existe uma prisão. O que que é uma prisão? Se ela não me autorizar, se a família de origem não autoriza, a família que eu constituí, a família atual, a ir para a vida, se eu não tenho essa autorização de ir para a vida, eu estou numa prisão. Imagina que é aquele passarinho que quer voar do ninho, mas a passarinha vai lá, passa uma cordinha no pezinho dele e fala: Não, você vai ficar aqui no ninho para mim. Você é doido? Vou ficar aqui sozinha? Vai ficar aqui no ninho comigo. E aí aquele passarinho tá doido para voar, ele quer fazer um monte de coisa. Por que que isso acontece? Porque nós acabamos pensando no que o outro sente, isso é natural do ser humano. Quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente pensa no outro. Por que que tem pessoas que são consideradas mais frias? Porque elas desativam isso mais rápido. Ela fala assim, não, vou pensar em mim. Por isso o perigo. Por que que eu quis trazer vocês aqui para aula fechada? Se eu falar isso no Instagram, vai dar briga. Mas olha para vocês verem quando a gente fala dessa questão de das linhas
Até assim, ó, vou rasgar e vou falar mesmo, que são colegas de trabalho, mas eu sei que mais prejudica do que atrapalha. Tem linhas de trabalho, por exemplo, de terapeutas, de psicólogos, de coaching, que trabalham o quê? Você precisa ter amor próprio, você precisa olhar só para você. O que que começa a acontecer nesse caso? Por exemplo, se eu estou lidando com uma família, com um casal, e eu estou lidando com um casal e começo a falar para essa esposa ou para esse marido o seguinte: olha, você tem que olhar para você, você tem que se dar mais valor, você tem que ter amor próprio. Se isso não é trabalhado é, em um sentido, por exemplo, para que que eu vou trabalhar meu amor próprio como mulher? É porque dentro da Ingrid mulher, também existe a Ingrid esposa, também existe a Ingrid mãe, também existe a Ingrid filha, existe a Ingrid mentora. Eu tenho várias funções dentro da minha vida, e que se eu olhar só para o meu umbigo, eu vou desativar, por exemplo, ou eu vou ativar, pelo contrário, algo que não é natural meu, que é o botãozinho que desliga, aí vira e fala assim. Também agora eu não quero saber, eu não vou olhar pelo que o outro sente. De certa forma, dependendo do assunto, o botãozinho precisa ser desligado. Dependendo de quem é a interferência, o botãozinho precisa ser desligado. O problema é quando eu desligo e, sei lá, é meu marido. Vocês há de convir comigo que se eu estou numa relação e eu não tenho vínculo, e eu começo a andar com meu marido assim, estou junto, moro na mesma casa, mas eu estou desvinculada. E aí eu começo a olhar só para mim, e ele começa a olhar só para ele. Vai começar a fazer o quê? A gente começa a não andar mais junto. Daqui a pouco aquele relacionamento não vai fazer sentido nenhum. Então, não, eu acho muito perigoso trabalhar uma linha de ai, amor próprio, olha para você, não olha para o outro, deixa o marido para cá, foca em você, deixa os filhos para lá, foca em você. Isso tudo precisa ser organizado dentro de uma estrutura. Exatamente. É muito tipo, foca, foca, foca em você, só que não está entendendo toda a estrutura. Isso é muito lindo, maravilhoso na teoria, porém pode te arrumar vários problemas. Por isso que o segredo que eu quero que vocês tragam, entendam aqui, é entender as interferências. Como é que esse núcleo é saudável ou não? Aí, ó, eu estava aprendendo a fazer isso. E assim, ó, eu já peguei casais que estavam à beira da separação, que se amam, que tinha. Só que quando a gente precisou alinhar, faz sentido, minha sogra foi uma psicóloga e ficou muito pior. Pensa se a sua sogra chega lá e fala para ela a sua versão dela, e ela é ensinada a potencializar a sua versão dela. Por isso que nós precisamos entender quem faz parte do nosso núcleo, quem é que a gente faz isso, com quem a gente desliga, com quem que a gente não desliga, quem que a gente vai ouvir, aonde eu vou cuidar de mim, o que que é saudável como mulher cuidar, o que que é saudável, entende? Isso tudo precisa ser organizado, porque vocês estão um problema do caramba. E quando eu falo que eu falo em mente aberta, não é nem por vocês, é porque outros profissionais, gente, eles olham e vê os resultados que a gente apresenta, eles acabam entrando são os que mais às vezes comentam e denigram e chamam a gente de maluca. Só que é o que a gente vive hoje em atendimento, eu falo que eu tenho que ficar consertando o serviço mal feito do outro. Por quê? Eu preciso trazer entender a questão de quando a gente fala de interferência, quem interfere, quem não interfere. Se eu decidir estar num casamento, é óbvio que as decisões do meu marido vão interferir. Só que as decisões da mãe dele já não é saudável, porque eu e ele que tem que decidir. Porém, ele está permitindo isso acontecer. O que que a gente precisa fazer? Mostrar para ele que existe uma dependência emocional dessa mãe e uma codependência emocional dele. Por isso que eu trouxe vocês aqui para explicar um pouco mais sobre isso. Porque toda vez que eu começo a falar isso, a maioria fala, ah, gente, mas eu não entendi, por que que quando o relacionamento com os outros acaba sendo de uma forma que nos aprisiona? Porque a gente acaba pensando no que o outro sente quando a gente decide fazer alguma coisa. Aí essa relação sentimental, ela cria essa interferência na nossa vida, nas nossas decisões e vai mudar o mundo da nossa vida, tirando da gente aquilo que a gente precisa, que a gente chama de independência emocional, porque o povo fica falando na internet de ser dependente emocional, ser dependente emocional, ser dependente emocional. Tá, mas o que que é que eu faço para ter essa independência emocional? Fui orientada que esse é o jeito dela e que eu tinha que aceitar, da mesma forma a falta de imposição do meu marido. Pois é, o perigo de só aceitar, não é só aceitar, sua mente não vai entender esse comando, não é prático isso.
Já pensou? Você chega para sua mente e fala assim: ah, eu estou com Ó, você vai no médico, faz o exame, fala assim: olha, infelizmente você tem um diagnóstico aqui de um câncer. Mas é um câncer, você tem que aceitar. E você olha e fala: ah, tá bom, vou aceitar. Ninguém é assim, gente. Aonde que isso existe? Mentira. Mentira, não tem. O que que você vai fazer? Tem que ter alguma coisa. Eu lembro que eu tenho uma cliente que ela vira para mim e falou assim: o dia que me falar de você, eu não sabia nem o que que você fazia, se era oração forte, se era sessão de descarrego, eu só sabia que o povo falou que você resolvia. Eu só queria chegar lá na sessão e resolver te ouvir para saber o que que eu tinha que fazer. Então, a pessoa vai buscar uma solução. Só virar para você e falar assim: ah, aceita que dói menos. Não resolve o seu problema. E nossas relações, a maioria das vezes, elas acontecem, esse tipo de problema, por falta de orientação. Não estou falando que vai resolver, mas uma decisão precisa ser tomada para isso. Não é simplesmente fechar o olho, aceitar e fingir que nada aconteceu. Você precisa ser orientada de uma forma que isso se resolva a ponto de você ser a adulta saudável que cuida de você, sem aquilo ali virar um problema. Minha sogra é cristã, conhece o amor verdadeiro de Jesus e nunca mudou. Teve uma infância sofrida e hoje é uma pessoa amargurada. Não, olha na minha cara, olha, ela conhece Jesus, vamos, Jesus. Eu acho muito bacana quando eles enfiam Deus no meio da situação, porque eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece, tá? Deus sempre aparece aqui no meio do caminho, porque são as dores dela, são os movimentos dela, mas eles adoram enfiar Deus no meio do caminho, tá? E eu vou mostrar por que que isso acontece. Por quê? Porque eu preciso mostrar para vocês como é que a gente vai aumentar a permissão, lembra? Deixa eu falar para vocês da minha permissão. Eu não tinha permissão para ganhar dinheiro. O que que acontecia? Eu capacidade demais, eu ia lá, eu era aquela pessoa que eu ia, só que eu batia no teto e voltava. O que que é bater no teto e voltava? Eu ia até certo ponto, quando eu passava, isso aqui é meu pai, tá? Gente, e meu pai, vou mostrar para vocês aqui quem é essa figura daqui a pouco. Isso aqui era a minha interpretação com relação a ele. Toda vez que eu ganhava um pouco de dinheiro a mais, a minha mente me trazia assim: você é doida? Você vai trocar de carro e seu pai morando onde mora? O que que eu fazia com o dinheiro? Eu me livrava do dinheiro. Aí eu queria conquistar um pouquinho mais. Você é doida? Você vai. É sério que você vai comprar um celular nesse valor e seu pai tá lá precisando de dinheiro? Eu esqueci o celular em cima do carro, ainda quando eu comprava, né? Ainda temava, porque o comando vinha, esqueci o celular em cima do carro e perdi o celular. Tudo aquilo que eu fazia para romper, e além do que meu pai estava indo, casada, com filho, e eu ainda tinha cordão umbilical com meu pai. Aonde? Aqui dentro. Meu pai ficava dentro da minha casa? Não, estava aqui dentro. O que começou a acontecer? Eu comecei a bater no teto. Eu ganhava dinheiro e perdia. Eu ganhava dinheiro e perdia. Eu ganhava dinheiro e perdia. Eu não tinha a autorização para, a permissão para ter esse dinheiro. Como que eu fiz para adquirir essa permissão, gente? Diminuindo a dependência emocional. Sempre que ganhamos dinheiro, já quero parar de ganhar por causa da petição do meu sogro. Exatamente. Te contar quem era o meu pai, Thaís. Meu pai é um ser. Quem conhece meu pai é aquela pessoa, todo mundo tem vontade de pôr dentro de um potinho e levar embora. De tanto que é gente boa pra caramba. Meu pai é sabe aquele ursão, aquela pessoa assim que você fala, meu Deus, esse cara é muito massa. É, eu nem tô ganhando nada. Sua história de início é igual a minha, vários cursos. Exata. Alessandra, eu era essa aqui, ó. Não, falta, eu achava, é falta de capacitação, bora estudar. É falta de empenho. Não, Deus, eu não tenho preguiça. Pode mandar o problema que for, pode mandar o serviço que for que eu vou dar conta. E aí o que acontecia? Aí eu falei, não, deve ser falta de capacidade. Comecei a estudar, mas eu entendi que era falta de permissão. Só que meu pai era aquela pessoa que, por conta da história dele, por conta de toda a questão de vida dele, vítima ao extremo. Toda vez que você abria a boca para falar com ele estava sofrendo mais do que todo mundo junto. Que ele herdou essa dinâmica da minha avó, que era outra também, que era aquela que se você falasse com ela assim, vó, minha cabeça doendo, tá nada, você não sabe a minha. A minha cabeça tá doendo, tem 3 dias, 4 luas, 2 viradas do avesso.
Tudo dela era pior. Eu lembro que eu trabalhava no estúdio de TV, eu fui produtora de TV por 10 anos, gente. Por isso que eu tenho facilidade com câmera, com falar, com dar aula. Então, eu passei por uma escola, aula ao vivo, esse negócio assim, passei por essa experiência. E eu trabalhava só com homens, né? A equipe da TV geralmente são homens. Aí a gente foi fazer uma festa de confraternização e eu convidei a minha avó para ir na festa. Eu falei para os meninos, falei, gente, vocês se preparam que vocês vão conhecer uma versão da Ingrid que vocês nunca perceberam. Minha avó vai chegar aqui e vai contar para vocês que eu sou a pior neta da face da terra, e que ninguém ama ela, e que ela tem 7 filhos, 200 netos, mas ninguém ama ela. E vocês vão ver que eu vou ser a bola da vez e ela vai acabar comigo. Na época eu não tinha nada desse conhecimento, tá, gente? Na época eu não tinha. Ela foi a vítima maior que passou o legado para o meu pai. E posso falar mais para vocês? Quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, eu percebi que eu era a outra, eu era a próxima. Minha avó, meu pai, eu era a próxima chata, reclamona, enjoada, vítima, e aí eu comecei a perceber o processo de repetição na minha família, entende? Só que aí minha avó faleceu, meu pai pegou o cajado da reclamação, da encheção de saco, vítima ao extremo, gente boa pra caramba, mas sofre que é um negócio. Até que eu aprendi a me posicionar, até que eu aprendi a lidar com a dependência emocional e aumentar essa permissão de vida, porque quando eu não tenho a independência emocional, eu perco o controle da minha vida. Então, eu estava vivendo uma vida que meu pai estava controlando, e detalhe, ele nem sabia que esse controle. Se eu chegar meu pai aqui agora e falar isso, ele vai falar assim: Você fazia isso, filha? Fazia, vou dar um exemplo. O meu pai, ele sempre morou em chácara. Ele trabalha com venda de coisa, né? Caseira, de chácara, de roça, ovo caipira, essas coisas assim. Então, ele sempre morou em chácara. Ele era motorista de caminhão, parou de dirigir e foi trabalhar com essas questões de chácara. Quando a gente estava num peteco total, né, de problema em cima de problema, a minha, o meu esposo bateu o carro. Meu esposo bateu o carro. E aí, a gente precisava do carro para trabalhar, para levar a menina para a escola. Em uma semana, nós levantamos o dinheiro para comprar um carro à vista, porque na época a gente não tinha nome, não tinha crédito, e nós levantamos em uma semana dinheiro para comprar um carro à vista. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei no meu pai com esse carro. Olha o que chegou na minha cabeça. Eu peguei, virei e falei assim pro meu pai. Não, falei no meu pensamento. Eu chegar lá no meu pai, ele vai ver o carro. E aí, dito e feito, na hora que eu cheguei assim, meu pai olhou e falou: Uai, filha, deu certo de comprar o carro? Eu falei, aí a vítima é instalada, lembra o processo de repetição? Nossa, pai, deu, mas olha, pai do céu, meu Deus, que dificuldade. Ai, pai, você não tem ideia de como. Aí eu tive que potencializar o vitimismo, trazer que aquilo foi difícil pra caramba, para eu ter a justificativa perfeita, porque na minha cabeça ele estava me cobrando, é como se ele falasse assim: é bonita, você levanta esse dinheiro aí em uma semana, e eu aqui passando aperto, você nunca levantou esse dinheiro para mim. Gente, meu pai nunca me cobrou isso. Essa cobrança estava do meu pai interno que morava aqui dentro, tá? Por isso que eu tô falando para vocês que vocês têm muito claro a sogra canimana que vem, que briga, que fala um monte de coisa, porém, os bonzinhos também, eles moram aqui dentro, entende? Então, o amor, o carinho, o apego que eu sempre tive ao meu pai, mas a vozinha dele, pelos movimentos dele, também ficava aqui dentro de mim. Não era só das pessoas, né, que era muito mais nítido de ver que eram que estava ali me interferindo na minha vida. E aí tive que fazer o papel da vítima inteirinha ali. Depois que eu tive esse conhecimento, passado um tempo, a gente trocou de carro. E aí, de novo, a gente chegou na casa dele, ele olhou e falou assim: Nossa, filha, de quem que é esse carro? Aí eu peguei, gente, o sentimento ele vem na hora, como se fosse assim, ó, uma injeção de vai lá e reclama e fala que foi difícil. Só que aí a minha consciência já trabalhada. Eu falei, pai, é nosso carro, nós compramos, e o senhor acredita que já tá pago? Aí eu trouxe outra conotação. Olha a fala do meu pai. Nossa, minha filha, que bom, Deus abençoe. Nossa, que maravilha. Dentro da minha cabeça eu tava assim, ó. Ele vai falar, ele vai se vitimizar. E eu já fui lá e me posicionei.
Passado poucos dias, meu esposo chegou com outro carro lá. Aí ele olhou e falou assim: Ah, minha filha, vocês trocaram de carro de novo? Eu falei: Não, pai, não trocou, não, a gente comprou outro. Aí ele, uai. Aí ele até brincou com meu esposo. Ele falou assim: Uai, agora ele tá bom para ser meu genro mesmo. O que que tá acontecendo? Entende? Mas olha para você ver: o medo e o, a não permissão, ela estava vindo primeiro de quem? Ela estava vindo do meu pensamento. Por isso que não adianta eu vir aqui ensinar vocês a desestressar com a sogra, não mais ter problema com ela, se vocês não conhecem aquelas permissões que vocês não têm. Porque se você também tiver isso preso, até o relacionamento com a sua sogra muda quando você também tem uma independência emocional. Por quê? Porque a sua mente vai ficar buscando gente. Gente, a dependência emocional, ela é um câncer na vida financeira. Vocês viram na live lá o tanto de relato. A dependência emocional, ela é um monstro que assola a nossa saúde. Ela é um dos maiores motivos dos nossos problemas financeiros e de relacionamento. O marido que ele não se posiciona, gente, ele é dependente emocional da família de origem dele. Por isso, o foco de tirar o estresse é conhecer o fluxo saudável, qual é a função de cada um dentro da família. Comecei a vender suculenta, meu pai tirou sarro de mim, parei e as plantas morreram. Tá vendo, Alessandra? Ele tirou sarro pelas crenças que ele tem. E você, pelas que já foram implantadas em você, não se permitiu seguir em frente. Gente, a dependência emocional dos relacionamentos não é o que estão falando aí na internet. A dependência, quando a gente entende o fluxo da família que está disfuncional, faz gerar funcionalidade e que a gente começa a resolver o bloqueio da permissão. A dependência emocional da sua sogra faz com que ela adquira a capacidade de controlar a sua vida e a falta de permissão e de dependência emocional sua ou do seu marido faz com que o controle esteja na mão dela. Minha mãe tem carteira de habilitação, mas não dirige. Eu não consigo passar na prova para tirar a habilitação. Daniela, eu vou contar um relato para vocês que eu já contei algumas vezes para alguns alunos, mas eu vou contar de novo. Esses dias para trás eu fui atender uma cliente. Toda vez eu conto essa história dela e ela assiste muito as minhas aulas. Eu nem sei se ela está aqui hoje. Ela entrou na sessão chorando, chorando, chorando. Aí eu tô assim, tentando entender o que ela tava falando. E ela, a casa, a escada, a piscina, o churrasco. E, gente, eu não tava entendendo bulhufas. Eu só fiquei pegando essas frases. Eu peguei escada, churrasco, piscina, crianças. Eu falei, pronto, já, né? E eu tentando entender o que ela tava falando, que ela tava chorando. Eu falei, pronto, a criança dela desceu da escada, escorregou, caiu dentro da piscina, e deu ruim. Falei, Falei, calma, respira. Aí ela foi melhorando. Eu falei, aí ela pegou e falou assim, Ingrid, eu acabei de mudar para uma casa incrível. Pensa numa casa maravilhosa, 2 andares. O meu marido, esse final de semana, enquanto as crianças brincavam na piscina, ele fazia um churrasco. E a minha casa tem uma escadaria com um lustre lindo, maravilhoso. E eu olhei para aquela cena, eu achei assim, meu Deus, estou realizando um sonho. Só que na hora me deu uma crise de ansiedade. Eu comecei a chorar e eu tô chorando até agora. Eu não consigo parar de chorar, não consigo me estabilizar. E aí eu virei para ela e falei o seguinte: dá uma olhada na casa que você está morando. Aí ela olhou. Eu falei assim: quem nunca teve uma casa dessa? A ficha caiu, ela começou a chorar de novo. Ela, a minha mãe mora numa casa muito ruim. A minha mãe mora não sei aonde, que não sei o quê. Vocês percebem que ela não estava se permitindo viver uma vida incrível que ela e o marido estão escolhendo construir por conta das escolhas da mãe dela. Vocês entendem o tanto que isso é doentio e o tanto que isso é dependência emocional. Eu estou dando um controle invisível para minha mãe, que nem sabe que está com esse controle na mão, para tomar conta da minha vida de uma forma que eu paraliso, eu quero me livrar daquilo ali. E muitas de vocês se livram de casamento,
de relacionamento com um homem, gente boa, bacana pra caramba, porque as mulheres da sua família, do seu clã familiar, nunca foram felizes. Aí você acha um cara bom pra caramba, esse cara começa a te dar uma vida muito massa, o que que você faz? Eu preciso arrumar um problema, eu preciso me livrar desse homem. Eu preciso me livrar desse homem, porque na minha família nenhum homem é bom. O que eu escutei a vida inteira é que homem não presta. E agora o homem é um homem bom, eu preciso implicar com alguma coisa. Às vezes eu vou implicar com a sogra. Às vezes eu vou arrumar, inclusive, alguém, sei lá, alguma coisa. Não estou falando que isso não seja real, porque a sogra também tem a dependência emocional dela. E a dependência emocional dela de não permitir que os filhos vão para a vida é que faz com que ela queira o controle de volta. E aí ela interfere. Só que tem o seu lado também. A gente precisa olhar para o lado também. É, hum, não vou falar, tá. Deixa eu pegar seu exemplo aqui, tá? Vou pegar seu exemplo, eu já entendi. Não vou falar seu nome que você mandou aqui nos coisas, mas vou te falar. Gente, isso aqui que ela está me dando aqui de exemplo é muito forte. Eu tenho uma cliente que ela trouxe uma vez ela trouxe algumas demandas. Vou dar um exemplo. Vou dar o exemplo dela, que é muito do seu exemplo. Quando você começa a desenvolver e crescer na vida, igual, por exemplo, vou dar esse exemplo dessa cliente minha que comprou a casa. Não é o caso dela, mas vou pegar ela aqui e fazer de conta no cenário dela. Se a gente tem uma família extremamente dominadora, tem uma família ali totalmente dominadora, o que que vai começar a acontecer? A sua vida está fluindo. Aí vamos supor que é a sogra, vamos trazer a sogra. Aí a sogra olha e fala: caramba, trocou de carro, mudou de casa bonita pra caramba. Vocês acreditam que esse tipo de fala, esse tipo de situação faz com que as coisas comecem a dar errado para você, tá? Isso é real, tá bom? Carro estraga, coisa quebra, contrato dá errado. Isso existe, tá, gente? E existe aonde isso entra, aonde isso influencia, isso não é misticismo, tá bom? Eu quero que vocês que têm a mesma fé que eu, que também acreditam em Jesus, entendam que isso aqui não é misticismo, isso acontece, tá bom? Ó, eu arrumei problema por causa do. Ah, peraí, deixa eu passar aqui. Peraí. Ó, vou contar para vocês aqui, ó. Marido foi comprar um carro e toda hora me vem à cabeça de como vamos aparecer com esse carro na frente da família. E a ficha caiu que nós começamos a ter briga por causa do carro. Pronto, eu tenho um exemplo desse aqui, ó. Eu tenho uma cliente, eu nem sei se ela tá aí. Ela veio toda feliz. Ingrid, conseguimos comprar um carro. Compramos um carro novo, um carro maravilhoso. Foi parcelado, mas tá muito bom de pagar, tá? A parcela tá bem tranquila, a gente está fazendo dinheiro assim bem de boa por mês, tá muito leve, muito bacana. 4 meses depois, ela voltou para a consulta dela e ela falou assim, do céu, apertou tudo, tô com muito problema, tá apertado pra caramba. E aí eu peguei, virei para ela e falei assim, gente, na hora, eu já tenho experiência, eu já passei, será que eu faço a pergunta? Quem já é meu paciente sabe que eu vou lá na pergunta, certeira que vocês ficam assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu virei para ela e falei o seguinte, nesses 4 meses que vocês estão com o carro, casa de quem que você ainda não foi com o carro? Aí ela parou e falou assim, na minha mãe. Eu falei assim, você sabe por que você não foi na sua mãe ainda? Aí ela parou, aí a mente começa a tentar dar desculpa, tá? A mente consciente. Eu falei, não, traz pra mim a vozinha que tá aqui dentro. Ela virou e falou assim, na cabeça dela fica assim, como que eu vou chegar lá na minha mãe com esse carro sem ter uma bicicleta para andar? O que que aconteceu nesses 4 meses, gente? Eles começaram a fazer força para se livrar do carro. A parcela que era linda, maravilhosa, facinho de pagar, começou a ficar difícil. Começou a entrar uma amarração, fechou todas as entradas financeiras dele para se livrar daquilo ali. Tá vendo? É o mesmo seu caso. Vocês começam a fazer força. Isso não acontece só na vida financeira. Eu tenho a cliente vira e chega para mim e fala assim: quero separar do meu marido. Eu falo, por que Deus? Me conte qual é o motivo. Ingrid, você acredita
que o meu marido não está fazendo nada aqui em casa. O homem não trabalha, o homem trabalha fora, mas aqui em casa não me ajuda com arrumar a casa, não me ajuda com a cozinha, não me ajuda com a casa está toda mal pintada, mal arrumada. A, a Nanda mandou um beijo, Creuza, mandou para ela. A casa toda mal arrumada. Eu falei, beleza, deixa comigo. Chegou na sessão dele, eu falei, cara, vou mexer o doce, meu filho. Aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa. Arrumar essa casa. O que é que você está fazendo? Você está precisando do dinheiro dela ainda para te ajudar nas questões da casa? Então, bora arrumar a cozinha junto com ela. Vamos lá fazer o que tem que fazer, não sei o que, não sei o que lá. Pronto, ele mexeu o doce. Ele foi lá e tal. Aí ela, na sessão dela, gente, eu quero largar dele. Aí eu falei assim, conta pra mim, por que você quer largar dele? Você acredita que eu cheguei em casa? Tinha três pessoas pintando a casa. Como assim? Agora ele resolveu pintar a casa. Eu falei, não, agora você decide. Eu falei para ele ali que ele ia fazer. Primeiro ele não está fazendo, agora está fazendo demais. Eu falei assim, para e pensa. Você está fazendo força para se livrar do marido. Agora dá uma olhadinha pro seu clã familiar. Aí ela olhou. Eu falei assim, qual das mulheres da sua família foi feliz emocionalmente? Aí ela pegou e falou assim: nenhuma. Eu falei assim, porque a sua mente está te falando assim, quem você acha que você é? A última bolacha do pacote, a Rainha Elizabeth, rainha primeira absoluta da Terra, que você está achando que você vai ficar casado enquanto seu clã familiar todos têm problema financeiro? Todos têm problema sentimental, perdão, todos têm problema sentimental? Eu vou mostrar para vocês com relação a isso o exemplo que eu dei do carro, vida financeira. O exemplo que eu dei do casamento, vida sentimental. Quer ver saúde? Minha cliente chegou com fibromialgia, doía até o fio do cabelo. O que que aconteceu com ela? Foi porque ela casou, a vida financeira, o marido que eles casaram, a vida deles entraram numa boa ascensão, os dois super conectados, bacana, lindo, maravilhoso. Aí faz o quê? Subiram na ascensão. Quando ela olhava, eu falei, dá uma olhadinha pro seu clã familiar. Ninguém feliz no casamento, ela era. Ninguém feliz na vida financeira, ela estava sendo. Eu falei assim, a sua mente está falando para você, por que que você acha que você vai ser? Arrume um problema. O dela foi a fibromialgia. A fibromialgia veio como se fosse um processo punitivo, e aí era como se o inconsciente dela falasse o seguinte: tá vendo, criaturas? Eu tenho um marido bom, eu tenho uma boa casa, eu moro bem, eu vivo bem, mas eu tô doente. E aquilo meio que faz com que o seu sistema inconsciente ele se regule. Então você se livra de relacionamentos boníssimos por conta desse movimento. E aí eu posso arrumar treta com a sogra? Posso. Aqui, ó, tem uma pessoa maravilhosa na minha vida, mas constantemente me irrito com ele. Minha amiga diz que eu me saboto. E aí você pode dar uma olhadinha pro seu clã. Entende? Pode dar uma olhadinha para as pessoas que você convive. Como é que você vai explicar e justificar que a sua vida tá boa? Não, porque na minha família todo mundo tem que reclamar de alguma coisa. Percebe que é aí que você está entregando o controle da sua vida para a família de origem. Como mudar isso? Calma, não vamos, nem chegou. Né? Vocês já estão com pressa? Já quer ir embora? O que que é para terminar a aula já? Por que que vocês estão desesperados aí? Fala para mim. O povo está mandando aqui, ó. Como é que resolve? Como é que resolve? Calma. Gente, fibromialgia, vou falar vou mostrar a minha linha de tratamento como que eu resolveria. Tá meio fora do assunto, mas só para você entender. Você vai no médico da tradição, da tradição, você vai, gente, eu falo muito rápido, eu misturo as palavras tudo uma vez, vira uma coisa. Eu sou muito rápida, minha cabeça, minha mente pensa muito rápido e a velocidade da boca não acompanha. A medicina tradicional vai olhar a fibromialgia só te dando remédio para dor. Fibromialgia não é só assim que a gente trata. A fibromialgia, ela é um processo de punição e não permissão. Existe um conflito ativo quando o assunto é fibromialgia. Não consigo decifrar um só, porque a gente tem que investigar a questão da vida da pessoa, principalmente história de infância, traços de caráter, interpretação de mundo, fecha o conflito que está ativo na mente e começa a tratar o intestino. Aí a gente faz todo um protocolo de detox intestinal, porque vem da sobrecarga intestinal que associa o segundo cérebro. Depois que a gente limpa o intestino, depois que a gente deixa o intestino funcionando, nós vamos trabalhar o sistema de detox do corpo, que é
fígado, pâncreas, vesícula, porque os médicos adoram tirar uma vesícula como se não fosse nada. Então, vesícula, a gente vai tratar todo esse suporte e aí a gente vê resultado. Essa cliente minha da fibromialgia, gente, ela hoje ela é minha aluna, depois eu vou pegar quanto tempo já faz, mas eu acredito que tenha 3 anos que ela não sabe o que é tomar uma medicação para fibromialgia. Entende? E chegou aqui, ó, 3 anos que ela estava em tratamento com a medicina tradicional e 3 anos que hoje ela continua acompanhando comigo. De 3 anos para cá, a gente não fala de fibromialgia nas sessões dela, tá? A gente trata outras coisas. Eu não mantenho vocês refém de mim, eu não quero. O que que eu estou falando para vocês? Dentro do processo, eu quero que vocês desenvolvam, que vocês vão para a vida. Não pode ter dependência emocional nem com a terapeuta, pelo amor de Deus, não sou mãe de vocês aqui, não. Eu não fico aqui, ó, aqui, vocês vão ficar para mim aqui com o resto da vida. Aí o que que eu falo? A pessoa fala assim, sua consulta é cara. Tá bom, mas é cara, mas não resolve 10 anos de terapia que você fica aí escutando trem que não sabe lugar. Então, o que que eu falo? Tá tudo bem, às vezes você não tá preparado para entrar. É por isso que a gente cria situações e condições de vocês estarem perto. É por isso que a gente vem para aula fechada. É por isso que tem aulas mais detalhadas. É por isso que a gente abre caixinha, entende? Então não é desculpa, porque senão você vai entrar por vitimismo. E vitimismo é dependência emocional. Quando você vive relações de dependência emocional, você sente como a pessoa. Poxa, eu estava tão animada para mudar para outro país, mas eu já sei que a minha mãe vai ficar triste. Então eu começo a sentir como a minha mãe e fico triste também. Logo, o meu sentimento de alegria vai embora e o sentimento que eu começo a carregar é o sentimento da minha mãe. Eu tenho uma cliente que ela teve uma oportunidade de ir embora do país quando ela tinha cerca de uns 20 e poucos anos de idade. Só que a mãe dela, por ser uma dependente emocional, fez dela codependente. Você já viu aquela planta que chama, eu acho que ela chama o abraço da morte, que ela vem por cima da árvore e ela dá um abraço na árvore assim, ela vai matando a árvore. Muitas relações de dependência emocional, gente, por mais que uma pessoa bacana, gente boa pra caramba, mas é como se fosse o abraço da morte, aquela pessoa suga sua energia e você passa a sentir o que ela sente. É por isso que os processos de repetições eles acontecem. Depois vocês colocam no Google, Creuza, chama, eu acho, se não me engano, é abraço da morte. Ela vem, abraça, é uma erva daninha, ela vai crescendo e ela vai abraçando. Ela tem uma sensação como se fosse um abraço. Só que ela começa a matar a árvore que ela se hospeda. No final, a árvore morre e ela morre também. Por quê? Ela vai buscar outro hospedeiro, porque não tem mais ali por onde se alimentar, né? Então, tem relações familiares que ela é muito disso, é essa dependência emocional. Gente, meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso. Eu também falava isso o tempo inteiro quando eu estava aprendendo isso. Mas eu aprendi a mudar minhas relações e até o momento que meu marido olhou e falou assim: agora eu entendi. Entende? Então, se não se preocupa, você aprendendo, a gente já começa a olhar. Meu marido, graças a Deus, está aqui. Ótimo, amém. Agradece, por quê? Porque se na relação com a mãe dele ele for um codependente, ele vai ficar esperto e falar: eita, não quero esse tipo de função, tá? E é muito bom ele entender o posicionamento dele, porque deixa eu explicar como é que funciona, tá? É uma analogia para vocês entenderem. Você está num restaurante. Você entra dentro do restaurante, chega o cardápio, o menu, aí você olha, você fala, vou pedir esse prato. Sei lá, vamos colocar aqui, eu não sei se tem gente que é vegana aqui, mas vamos colocar, você pediu uma picanha ao molho, não sei das quantas. Aí você pediu aquele prato, aquela picanha linda, maravilhosa, você escolheu. Esse prato que você pediu, ele é a sua vida. Ele é a sua vida. O tempero que temperou aquele prato, que fez ele ficar divino, lindo, maravilhoso, são os nossos sentimentos. Gente, os sentimentos, eles precisam existir. Ele é aquilo que dá o tempero da vida. Só que a diferença está no chefe de cozinha. Quem preparou, quem pegou aquele prato que você queria, quem pegou os temperos certos e fez a combinação com a habilidade, com a intenção certa,
que é o chefe da cozinha. Quem é esse chefe da cozinha? É a razão. Por que que eu falei para vocês que eu não acredito só em inteligência emocional? Eu também acredito em inteligência racional. Porque o chefe de cozinha é que vai fazer a combinação perfeita. Adianta eu pegar a picanha, deixar ela crua aqui do lado, pegar o sal, colocar aqui e falar assim, come. Você fala, não, eu pedi o prato, eu quero isso daqui tudo ajustado. Eu quero que vocês entendam que essa questão de quando a gente fala do prato ser a sua vida, eu quero que vocês entendam o seguinte: a dependência emocional é quando a bagunça começa nesses pratos. Uma pessoa vem e vira para sua vida e fala: Credo, tá sem tempero, tal, e taca sal. Você fala: Caramba, mas eu não gosto desse tipo de sal. Aí a pessoa, você já viu aquelas pessoas que não comem algum tipo de comida? E aí você tá comendo perto dela, e a pessoa fala: Eco, que nojo, você tá comendo isso. Gente, isso é desrespeitoso. Se ela não come, o problema dela. Esse tipo de desrespeito, o problema é que a gente não está falando de prato, a gente está falando de carne, a gente não está falando de salada, a gente está falando da sua vida. Existem pessoas que estão chegando hoje aí dentro da sua vida e tá bagunçando tudo, porque é outra pessoa que está tentando temperar a sua vida. Olha só para vocês verem aqui o exemplo, ó. Cadê? Ó. Tenho 1 ano de casada e desde o namoro até agora confusão no começo do casamento. Sogra queria controlar as finanças. Olha ele tentando pôr um temperinho aí, ó. O que fazíamos, para onde íamos é a regra da casa, queria colocar regra em tudo. Fora as ligações. Gente, celular é porta de abertura para cordão umbilical, tá? Preciso ensinar isso daqui. Cadê? Ah, meu Deus, perdi aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, tá chegando tanto trem aqui, eu não tô entendendo, me perdi. Tudo ela quer saber, até se eu sou mulher presente na cama. Olha que absurdo, gente. Isso daqui é um nível de interferência. Imagina que eu entro num restaurante. Aí eu falo assim, eu quero um prato. Aí eu chego lá e falo assim, não, mas eu quero ir lá na cozinha. Ô, chefe, deixa eu te falar, você tá fazendo tudo errado. Peraí, deixa eu mudar isso aqui, deixa eu mudar esse tempero, você tá fazendo tudo errado. Gente, eu vou sair de lá presa? E por que que vocês deixam as pessoas fazer essa bagunça na vida de vocês? Quando a sua sogra, a sua cunhada, a sua mãe, a sua irmã, a sua prima se vê no direito de temperar a sua vida, de dizer que você deve fazer ou não, o que que você pode fazer ou não, porque se você não fizer desse jeito, ela vai ficar triste, vai ficar sozinha. E ainda, gente, agora que chegou a hora de eu falar da questão de Deus, tá? Porque é aí que eles colocam Deus no meio dessa palhaçada. E Deus tá por fora disso, tá? É aí que eles colocam Deus no meio dessa palhaçada. Eu já escutei muito isso. Então, mas Deus falou comigo que era para fazer, pra vocês fazerem desse jeito. Por exemplo, tem gente que às vezes cria uma distância saudável, vai embora para outra cidade. Aí a sogra liga. Então, é, mas olha, você sabe que eu sou mulher de oração, né? E Deus falou comigo que eu tenho que ir embora morar aí com vocês. Eu vou aproveitar que eu estou no ambiente fechado, e vou dar um exemplo real, tá? Vou dar um exemplo real. Tem um casal de cliente que a mãe deles. Por que que eu trouxe vocês aqui? Porque isso aqui é real, tá? Vocês estão achando que é só coisa superficial. E o Instagram não tá pronto para essa conversa. Ela foi no médico, ela deu um princípio de demência. Daí ela ligou pro filho dela, ao celular, entrando no meio do problema. Então, filho, eu fiz todos os exames e o médico falou que realmente, provavelmente, é início de demência. E você sabe como é que é, né? A mãe sempre te ensina essa questão de honrar pai e mãe. Aí agora chegou a hora, né? Porque eu vou ter que morar com vocês. Aí ele, na sessão dele, falou assim: o que que eu faço? Eu virei e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Honrar pai e mãe não é isso. O que que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é você seguir a sua vida e não ficar voltando dando trabalho. Quando você pede cartão de crédito emprestado do seu pai, da sua mãe, quando você depende de dinheiro do seu sogro, da sua sogra, você está desonrando eles, tá? Isso é desonra. Quando vocês não vão viver a vida de vocês, se vira como adulto e honra as calças que vocês têm ou a saia que vocês têm e fica voltando para é,
pedir dinheiro para eles. Seja um cartão emprestado, seja uma. Porque, assim, ó, principalmente dependendo da faixa etária, gente, as gerações que o pessoal hoje tem por volta dos 50, 60, 70 anos, eles aprenderam muito que o nome deles é uma honra. Então, eles têm muita crença na mente deles de que a única coisa que eles não podem perder é o nome. Então, vocês acabam usando nome, cartão e ferrando o nome deles, indo para o SPC, e vocês estão achando que também vocês estão abafando, tá? Isso sim é uma desonra. Da mesma forma que o resto da Bíblia eles não acabam de ler, né? Eles falam só, isso é honrar pai e mãe, só que não fala que os pais não irriteis, não inciteis a ira nos vossos filhos. Então, tem o restinho para acabar de ler que eles param só no honrar pai e mãe. O que que é incitar a ira dos filhos? Incitar a ira dos filhos, gente, é quando eu também começo a intrometer onde eu não sou chamado na vida dos meus filhos. Por isso que, gente, o reino de Deus, ele tem um ordenamento. Existe uma ordem, não tem como no reino de Deus a palavra ela vir para desordenar. Isso aí é do reino da concorrência, como diz aquele comediante lá. Essa é da concorrência, não vem de Deus. Entende? Então, usar a Bíblia só para aquilo que convém não rola. E aí eu orientei esse cliente meu. Eu falei assim, deixa eu te falar, você é médico? Não. Você é enfermeiro? Não. Sua esposa é médica? Não. Ela é enfermeira? Não. Vocês vão conseguir dar o suporte 24 horas para sua mãe? Não. Eu falei, então, a pessoa com início de demência, ela precisa de dois processos. Ou um home care instalado na casa dela, ou uma clínica e ela ficar lá internada. Vocês vão optar pelas condições financeiras. E aí ele virou para a mãe dele, virou e falou assim, mãe, aí ele foi, conversou com ela, falou, mãe, a senhora precisa de tratamento de saúde, nós super entendemos, né, tudo eu orientei, e a senhora não vai morar com a gente, eu vou deixar, inclusive, a critério da senhora. Isso daqui é uma clínica que a gente hoje tem condição de pagar para a senhora. Gente, era literalmente um spa, tá? Não era uma clínicazinha, não, era literalmente um spa. Aqui a senhora tem médico 24 horas, assistência, tal, a senhora tem atividade o dia inteiro. Nós conseguimos pagar hoje, bancar essa clínica spa para a senhora, ou um home care. Aí ela falou assim: eles não são meus filhos, é vocês é que tem que fazer. Ela estava querendo resolver o problema, gente? Ela não estava querendo resolver o problema, ela queria a dependência emocional dos filhos. Mas ele se posicionou e falou: então, mas lá dentro de casa a senhora não fica. Ela refez os exames na outra semana e, incrivelmente, o princípio de demência foi embora. Aí, a minha cliente virou para mim e falou assim, aquela velha estava mentindo. Eu falei, não, ela não estava mentindo. O corpo deu para ela uma doença. Gente, quando... E a sogra descobriu que a orientação veio por mim, tá? Essa mulher me xingou até a nona geração. Gente, assim, ela veio, descobriu meu Instagram, descobriu meu WhatsApp. Essa mulher virou na minha cola que eu fui, que é isso que eu tô ensinando as pessoas a desonrar pai e mãe. E ela entrou num outro processo, ela saiu da demência, mas ela tinha que ir para o papel de vítima para ser acudida, porque o processo ainda continua instalado. E ela entrou numa depressão. E ela ficou 2 anos ainda nesse processo depressivo, até que os filhos conseguiram fazer com que ela viesse para tratamento comigo. E hoje, gente, ela é uma querida. Eu consegui mostrar para ela todas essas questões. Hoje ela fala assim, Ingrid do céu, eu agradeço a Deus demais você na minha vida, porque essa hora tinha gente limpando a minha bunda. Eu falei, tinha mesmo, porque você estava instalando um processo de demência para ficar doente, para os filhos virem e cuidar. E eu falei, agora entende que existe. Aí nós cuidamos da permissão dela para viver, para liberar ela da dependência emocional e ela conseguir ter uma vida que ela merece. Foi um processo? Foi, mas hoje ela tem essa clareza. Tá? Então, quando eu falo com a sogra, gente, eu não odeio elas, não, eu quero cuidar delas. O problema é que até elas entender que eu preciso colocar elas, tirar ela dessa dependência emocional, de vez em quando elas ficam bravas, me xingam tudo, né? Então, Deus também tá por fora dessa palhaçada, tá? Ah, porque Deus falou que eu tenho que voltar e morar aí. Mentira, gente. Deus falou bosta nenhuma, não. Isso é conversa fiada. Posso contar uma coisa para vocês? Nessa analogia que eu dei da cozinha, quem é que cozinha junto? Quem é que cozinha junto? O marido e a mulher, tá?
Então, o marido e a mulher têm um sonho, uma meta ali, que é o bife, que é a picanha. Se a sogra for narcisista como a minha, não aceita tratamento. Então, essa, por exemplo, ela não tinha essas características. Então, ela aprendeu, muitas das que eu atendo hoje, são, que as que aceitam tratamento, elas não têm características do narcisismo. É falta de conhecimento mesmo, tá? Quando acontece da pessoa não aceitar tratamento, é você e seu esposo que precisa aprender a se posicionar para manter aquilo que a gente chama de distância saudável, tá bom? Então, isso existe sim. Por isso que quando eu falo que é você e seu marido na cozinha juntos, é vocês dois que precisam olhar para aquilo dali e fazer o ideal. Então, o seu marido pode vir sugerir, vamos colocar mais essa pimenta? Vamos colocar mais esse sal? Vamos colocar isso daqui? Vamos começar a colocar isso daqui? Ó, gente, olha que absurdo. Meu marido casado comigo. Eita, peraí, foi embora. Meu marido casado comigo. Ai, gente, perdi. Minha sogra mal de raiva, onde eu digo que meu filho é família do meu marido. Que, onde eu digo que meu filho, é família. Do meu marido, minha mãe, eles são parentes. Exatamente, eles já são parentes. Meu marido casado comigo, ela dava presente. Sabe o que dava? Cueca. Ela marcando território, tá? Isso aí é marcação de território, ainda mais esse tipo de presente, isso é marcação de território, tá? E olha para vocês verem, gente, a falta de desrespeito, né? Isso é falta de desrespeito. Vocês dois estão tentando cozinhar uma vida junto, chega alguém que quer colocar um monte de coisa que não faz sentido nenhum. Vocês entendem? Igual, por exemplo, o pessoal perguntando, Ingrid, como é que eu faço o palpite da minha sogra na criação dos meus filhos? Gente, tudo isso começa com vocês combatendo a dependência emocional. O que que eu acho de mesada para mãe? Depende da mãe. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela já tem uma idade e os filhos decidiram que estava na hora de honrá-la. Aí isso é honra, tá, gente? Os 3 filhos dela decidiram que estava na hora de honrá-la, tirando ela do trabalho. Os 3 falaram o seguinte: mãe, a partir de hoje, ela não era serviço formal, ela tem uma aposentadoria que é a aposentadoria normal do governo, mas eles têm uma condição financeira boa, e falaram o seguinte, mãe, acabou, pode parar de trabalhar, que nós vamos agora te honrar. Não é uma coisa que ela cobra e fica assim, aqui, cadê o dinheiro que você falou que ia me mandar? Ela não interfere e eles, em forma de honra, mantêm ela financeiramente, mas isso agora é honra, não é cordão umbilical. O cordão umbilical é quando a pessoa tem saúde, é super mega saudável, pode ainda continuar trabalhando, vivendo, tendo as metas e as conquistas delas, e ainda fica desesperada. Aqui, vocês vão mandar dinheiro? Não? Ou empresta dinheiro. Oh, mas é sério que você comprou uma mesa nova para sua casa e eu aqui passando fome? Entende? É isso daí, é cordão. A mãe do meu namorado uma vez disse que não seria daquele tipo de sogra que iria de 15 em 15 dias na nossa casa. Quando nos casássemos, mas sim iria todos os dias para ver como estávamos. Misericórdia, o mal tem que ser cortado pela raiz, tá? Gente, eu perdi, tá? Vai chegando muita coisa aqui, e aí eu vou me perdendo aqui, eu vou lendo só os pedacinhos. Eu ainda vou ter. Peraí, já sei como é que eu vou fazer. Eu tô pegando habilidades. Ah, pronto, agora vamos perder mais. Gente, mas aí agora também vocês não dão conta. Aqui não quero sogra nem de 30 em 30 dias. Tem saúde, mas não trabalha. E tem marido que ganha bem, porém não dá nada para ela. Então aí não. Aí é cordão, tá? Porque ela ainda tem esse marido. Esse exemplo que eu tô dando, gente, ela não tem companheiro, ela não tem ninguém. E aí, em honra a tudo que aconteceu na vida deles, a eles estão ganhando bem, aí isso é mantido, tá? Mas isso aí não, tem marido ainda, pode viver a vida. Não, isso aí é cordão umbilical, tem que dar mesada nenhuma, não. Meu marido, quando morava com a mãe dele, ele tinha todo santo dia diarreia, era muito estranho. E hoje, morando comigo, não teve mais. O que está relacionado? Ele estava eliminando o sentimento que ele não conseguia eliminar com ela, tá? Eliminando emoção.
tá? Com você, ele tá, é como se ele estivesse num ambiente seguro, tá bom? Vocês percebem, gente? Se eu ficar lendo aqui as histórias de vocês, vocês vão perceber que nós vamos ficar aqui, porque tem história pra caramba. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. E cada vez que eu ouço as histórias, que eu vejo as histórias de vocês, gente, eu vejo que eu nem. Parece, a sensação que eu tenho, eu já estou há 5 anos trabalhando para o fluxo da família saudável existir na vida das famílias. É a sensação que eu tenho que eu ainda nem comecei. A sensação que eu tenho que eu nem comecei. Então, gente, é por isso que a gente precisa combater a dependência emocional e fazer com que esse fluxo de família fique cada vez mais saudável. As dúvidas que vocês têm, não adianta vocês falar para mim o que fazer, o que fazer, o que fazer. Eu não vou conseguir dar um atendimento individual para, quer ver, 90 pessoas. São 90 pessoas, são 90 casos. Por isso, gente, que eu decidi que isso aqui é um assunto que ele não pode ficar por fora. E vocês, já, quando eu falo de doença, se eu falar lá no Instagram, por exemplo, que uma pessoa é capaz de se dar uma doença de presente, um Alzheimer, uma, como é que é o nome? Uma demência, igual eu falei para vocês aqui agora, que ela é capaz de se dar uma demência de presente, de forma inconsciente, para ir parar dentro da casa dos filhos, o povo vai achar que eu sou maluca. E eu preciso ajudar e ensinar vocês a fazer um detox emocional, aprender e ir mais profundo nesse fluxo saudável. Eu preciso fazer o seguinte. Eu pensei, a minha equipe de início não concordou, mas a gente chegou num consenso. O que que eu pensei? Da gente, no dia 9 de junho, ainda num domingo, a gente fazer uma imersão. Eu pensei em fazer o seguinte, seria uma imersão para a gente fazer um detox emocional e explicar esse fluxo da família saudável. O que que pode, o que que não pode, quem que está no núcleo familiar, quem não está, quem fica fora, quem fica dentro. Seria uma imersão de 10 da manhã até as 5 horas da tarde. A gente vai parar 1 hora, um intervalinho ali para o almoço. Gente, vão ser o quê? Eu calculei mais ou menos o seguinte: 8 horas. Hoje, quem faz terapia comigo sabe que hoje a minha hora de atendimento, de consulta, ela é R$ 600 a hora. Se a gente ficasse 8 horas, se a gente pegasse 8 sessões, para eu explicar isso aqui para você, ficaria R$ 4.800. Qual que é a ideia? Nós ficarmos essas 8 horas juntos e a gente fazer um valor que vai caber no bolso de todo mundo, porque dá para dividir até em 12 vezes. A gente fazia a 397. R$ 397, gente, dividido em 12 vezes, vocês não vão nem ver pagar. Porque a maioria fala, eu não tenho condição de pagar uma sessão, eu não tenho. A maioria de vocês fala, mas eu precisaria pelo menos aí, vamos colocar aí, 8 sessões para a gente aprender tudo isso. Seriam as 8 horas que a gente vai ficar junto. Não tem como eu pagar os 4.800, mas 397 vocês não contam. Ingrid, mas não sei o quê. Gente, eu já entrego tudo que eu consigo entregar de forma gratuita. Eu faço live, eu venho para aula fechada, eu explico. Só que tem coisas que a sua mente não vai aprender se não tiver investimento e esforço. Sabe aquele mendigo que fica lá na porta da padaria, que todo dia você passa lá e ele te pede R$ 1,50? E aí tem dia que você tem uma nota de R$ 20 no bolso, você entrega para ele. Aquela nota para ele, gente, não vai tirar ele da mendigância, por quê? Porque ele não entende o esforço que você teve para ganhar os R$ 20. Porque ele não teve esforço nenhum, ele só pediu. Ele vai sair da mendigância? Não, ele não vai sair da mendigância. Entende? Aí ele não vai sair da mendigância, por que que ele não vai sair da mendigância? Porque ele não viu esforço. Ele não viu que aquilo valeu a pena. Entende? Então, é a mesma coisa, isso é uma regra universal de dar e receber. Então, só que olha para vocês perceberem. Olha para vocês ver como que funciona esse processo. A minha entrega para vocês, para que vocês entendam, para que a conta feche, para que as coisas fiquem bem resolvidas, nós precisamos de tempo. Eu não dou conta de fazer um atendimento aqui, ó. Agora a gente está com 85 pessoas aqui e eu respondendo uma pergunta por vez. Uma pessoa, entende? Um por um. Eu não consigo. Eu não consigo, entende? Fazer. Imagina, seriam 85 horários para atendimento. Por isso que eu decidi fazer em forma de imersão, porque eu venho aqui e tiro os dois ensinamentos tudo de uma vez. A única coisa que eu vou fazer de diferente para vocês é o seguinte:
Quem entrar hoje, eu vou pedir o pessoal para colocar o link lá no grupo. Ah, o pessoal já colocou. Ah, não, peraí, colocou? Não. Pedi o pessoal para colocar o link lá no grupo. Eu não sei se os meninos estão aí. Ó, se vocês ficassem às 8 horas comigo em atendimento, vamos dizer que vocês contratassem 8 sessões, R$ 4.800. A gente vai ter o mesmo nível de ensino, o mesmo nível de profundidade e vai ser 397. Vou falar com os meninos aqui para colocar para vocês o link. Eu queria só que a equipe ficasse atenta a uma coisa. Quem fizer a inscrição hoje, eu falei muito de uma coisa que eu falo na aula, que é o fim da escassez, da questão financeira. Ô, equipe, eu sei que vocês não gostam disso, mas quem fizer a inscrição hoje, pode colocar para minha conta aí, que é para dar o fim da escassez de brinde, tá? Eu tenho uma aula, um curso, é uma aula, tá? Eu ensino sobre o fim da escassez. Os resultados dessa aula são incríveis, os testemunhos dessa aula é incrível, porque você aprende a encontrar esses gatilhos de escassez que eu dei o exemplo meu. Lembra que eu falei para vocês assim, ó, olha, eu entendi que eu tive aqui com meu pai, onde que era a escassez. Essa aula é por isso que eu quero que vocês tenham essa aula, porque como eu já conversei com vocês aqui sobre isso, vocês vão entender super a aula. E tem tarefas e exercícios para a gente trazer. Então, quem fizer a inscrição hoje, nós vamos liberar a aula do fim da escassez, porque ela vai complementar o que a gente vai falar de fluxo da família saudável na imersão, no dia 9 de junho, tá? No domingo. Então, gente, se você pega lá 12 vezes de R$ 40, dá nem R$ 40, dá 12 vezes de 39,70. O horário já tem, sim, vai ser das 10 da manhã até as 5 da tarde. A gente vai parar uma horinha ali para almoço, para repor as energias, comer alguma coisa, e a gente volta para a imersão de novo, tá? E aí, quem entrar hoje, aí a gente vai fazer essa questão de também assistir o Fim da Escassez. Caramba, vai ficar muito bom, porque vocês vão entender o fluxo da família saudável, a gente vai fazer os protocolos para se livrar da dependência emocional, e vocês vão ter um acesso a mim de uma forma muito mais facilitada, porque hoje a sessão, ela é R$ 600 a hora da minha consulta, e a gente vai fazer isso por 397, né? Então, vai ficar bem acessível, uma coisa que vocês iam gastar 4.800 para ter o conteúdo que vocês vão ter nessa aula. Vou tirar as dúvidas de vocês agora eu vou para o chat, tá? Mas muitas das coisas eu vou mostrar para vocês que o ideal é a gente fazer e desenvolver. Eu não gosto de dar ensinamento sem fundamento. Por isso que eu fico falando, falando, falando e mostrando a base para que vocês não falem assim, meu Deus, da onde essa mulher tirou isso? Não são vozes na minha cabeça, tá, gente? Isso é uma base de construção. Vamos lá. Vou voltar nas perguntas. Cheguei ao meu limite, pois a mulher da minha casa é a minha sogra. O meu marido ficou doente enquanto estava trabalhando. Ela veio aqui e buscou ele para a casa dela. Ai, gente, eu preciso abrir esse comentário. E ficou 3 dias na casa dela sem me dar uma satisfação. Você sabe como é que chama isso? O seu marido é casado com a sua sogra. Quando a gente for ensinar sobre o fluxo da família saudável, isso daí vai entrar na parte dos núcleos. O que são a parte dos núcleos? Qual que é o lugar da sua sogra? Qual que é o lugar do seu marido? Ingrid, o meu esposo não aceita, ele está casado. Você vai precisar entender quais são os seus próximos passos com relação a isso. Porque assim, ó, se eu simplesmente virar e falar assim para você, não, faz isso, mete os pés, eu não posso te dar esse tipo de controle, de comando. Por isso que nós precisamos trabalhar essa construção da base, tá? Nós precisamos trabalhar isso na base. Tem uma do soluço, gente, que eu me perdi. Eu queria responder a do soluço. Temos 6 meses de casados.
Eita, peraí. Ah, do soluço. Só está tendo muito soluço quando. Ixi, bebê, peraí, calma aí, gente. Está tendo muito soluço quando começa a comer e também muita rinite alérgica. O que está relacionado? Vamos lá, Natália. O soluço, qual que é a sensação? O que que a gente geralmente brinca e fala quando está soluçando? Opa, engoliu um sapo? O soluço, ele vem de questões que ele não está digerindo bem, ele está, aquilo não está aceitando e ele está num processo de, o soluço ele vem muito do diafragma, é muito da área de respiração. E a rinite alérgica também é. Tudo que a gente fala de rinite alérgica, tudo que a gente fala. Gente, vocês estão me mandando para todo mundo ver e tem muita gente me mandando no direct na mensagem separada. Aí tá virando uma mistura aqui e aí entra, vai entrar nas outras mensagens, não fica junto, tá? Então vocês têm um pouquinho de paciência para eu conseguir entender a pergunta. A questão do soluço e da rinite alérgica, que está tendo refluxo, é tudo área digestiva. Ele não está digerindo bem situações que têm acontecido com ele, tá? E aí o que começa a acontecer? Como ele não está digerindo bem as situações que está com ele. Gente, rinite alérgica, ele é totalmente ligado à figura materna, tá? É algo não está me cheirando bem. Só que, vamos supor, e vocês precisam entender os conflitos existentes. Existem conflitos biológicos e conflitos psicológicos. No conflito biológico, algo não está me cheirando bem e está desencadeando uma rinite alérgica. O que não está me cheirando bem? Tem caixa, tem mofo. Isso não está me cheirando bem e causa rinite. No psicológico, o comando é o mesmo. Algo não está me cheirando bem. Eu não estou, perdão, eu não estou digerindo o que a minha mãe está fazendo, que meu pai está fazendo, que meu cunhado está fazendo, que a minha irmã está fazendo, que minha sogra está fazendo, tá? Então, isso também é a causa emocional por trás disso daí tudo, tá? Como que corta a sogra que quer saber de tudo? Ficar sempre insistindo para saber, tá sempre ligando. Então, a questão do telefone, né? O acesso que ela tem hoje é a questão do telefone. Uma das primeiras coisas que precisa é entender o posicionamento. Só que, gente, vocês não vão dar conta de fazer o posicionamento se vocês tiver dependência emocional. É o que eu falei naquela caixinha, teve uma caixinha que eu respondi que a menina falou assim: "Ah, comigo vai funcionar de tal forma. Eu vou dar esse comando e pronto, acabou". Eu falei: "Só que não é assim que funciona". Aí, por exemplo, na hora que você vira e fala assim: "Vou manter uma distância saudável", essa pessoa me aparece com câncer. Se você tiver dependência emocional, você não sabe lidar com isso. Se chega num caso igual esse que chegou desse cliente meu que virou e falou assim: "Caramba, minha mãe tá com demência, eu preciso passar ela para dentro de casa". Vocês não dão conta de falar não. O nível de dependência emocional de vocês é muito alto. É muito alto. Não adianta vocês ficar perguntando o que fazer, sendo que eu já falei o que fazer. O que fazer é diminuir a dependência emocional. E vocês não têm ainda ferramentas, eu não consigo ensinar em uma aula que não seja. Igual eu falei, por que que eu busquei a imersão de pelo menos 8 horas? Porque eu sei que é o tempo que eu preciso para ensinar isso, porque fora disso não tem negociação. Não existe uma varinha mágica. Deixa eu falar para vocês. Todo processo de cura, ele envolve o envolvimento do adulto saudável. A criança a criança é que acredita em sim salabim. Eu não tenho uma dica secreta para vocês aqui, e eu sinto muito pessoas que entraram aqui acreditando que ia ter uma mágica, uma forma secreta de virar e falar assim, sim salabim, é só fazer isso que a sogra vai ficar no lugar dela, que não existe. Existe um direcionamento. Qual que é o direcionamento que eu tenho para vocês? Vocês precisam diminuir a dependência Vai emocional fazendo até. a ponto de zerar essa dependência emocional. Se a gente não zera a dependência emocional, vocês não dão conta de se posicionar. É muito bonito falar assim: ah, falta posicionamento, meu marido não se posiciona. A falta de posicionamento dele é porque ele é um dependente emocional. E nós vamos cuidar disso na imersão, tá? Deixa eu para mais perguntas aqui, gente. Vou comer um chocolate aqui, pelo amor de Deus, quando eu tiver mal. Deixa eu ver o que está rolando aqui, peraí. Não, não é normal. Temos 6 meses de casado, é normal a sogra ainda ficar mandando mensagem quase todo dia?
Não é normal. Aqui é o posicionamento. Quem disse que precisa responder ela todo dia? A vozinha que fica assim, se eu não responder ela morrer. Essa vozinha que tá mandando você responder ela todo dia, ou seu marido responder todo dia. Não estou no grupo, estão os sogros não estou no grupo, estão os sogros e a irmã. É normal? Normal não é, porque é uma família de dependentes emocionais. O segredo é você entender o que é a dependência emocional. Eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês não existem coincidências, existem evidências. Não é à toa que vocês atraíram esse tipo de situação para a vida de vocês, tá? Não é à toa. É isso que eu quero mostrar na imersão. Isso aí eu tenho que desenhar, porque isso aí é 2 horas e meia. Não é à toa que vocês atraíram esse tipo de gente para a vida de vocês, tá? Misericórdia, gente, você vai devagar, peraí. Não vou prometer que eu vou responder todo mundo, porque vocês estão mandando picada, eu não consigo entender. Tá chegando a pergunta aqui assim, ó. Quem quer ser aluno da formação vai ter acesso à imersão do dia 9? É do contrário. Vocês que vão fazer a imersão no dia 9, quando for adquirir a formação, pode chamar a equipe que eu vou dar de desconto para vocês, porque vocês investiram. É do contrário. Primeiro vocês vão vir para a imersão, e quando vocês forem adquirir a formação, pode pedir desconto, tá? É só vocês lembrar, porque eu prometo isso aqui, depois aí vem a equipe que lute. Família. Ah, não. Se vocês trouxerem a história picada, eu não consigo achar o início, tá? Teve alguém que falou da coluna. O que que é a coluna, gente? Qual que é a função da coluna? Conta pra mim. E minha mãe que trocou o móvel da minha sala enquanto eu estava viajando. Gabriela do céu. Vê se não é alguém entrando na cozinha e mudando a receita do seu prato. Isso é a interferência que a gente falou a aula inteira. Essa mãe está fazendo por maldade? Às vezes não, ela não sabe. Quem vai ter que aprender a não ter dependência emocional para pôr o limite que ela precisa é você. Uma forte candidata e aluna, porque enquanto isso está acontecendo, tem mais coisa acontecendo no inconsciente, tá? Vou contar. Enquanto eu não consigo ler vocês tudo, eu vou colocar vocês, vou situar vocês. Eu tenho um cliente que depois que eu ensinei o fluxo da família saudável para ele, ele virou e falou o seguinte: tá, a minha maior dificuldade vai ser com a minha mãe. Ele é casado com uma filha adulta, ele conseguiu fazer todo o processo de liberar a filha dele adulta para ir para a vida. Deu tudo certo, tava super feliz. Só que a gente percebeu que é por isso que eu quero que vocês assistam a aula do fim da escassez, porque ele percebeu que ele não estava evoluindo na vida, porque toda vez aparecia a vozinha da mãe dele. E a gente foi lidando vocês vão ver que lá no fim da escassez, vocês fazem um protocolo para descobrir de onde vem essas vozes, tá? Tem exercício para vocês fazerem isso. Quando ele rodou o protocolo dele, quando ele olhou, ele encontrou a mãe. Como? Ele comprou uma mesa, sabe aquelas mesas de madeira bem bonita para varanda, ali onde é a área da churrasqueira? Ele falou que era o sonho dele comprar essa mesa. E aí ele comprou essa mesa. Depois que ele comprou essa mesa, ele começou a startar a crise de ansiedade. Gente, tá tudo interligado, tá? Não tem nada que nasce aleatório. Ninguém passa por uma crise de ansiedade do nada. E aí eu fui, peguei com ele com a crise de ansiedade, eu falei assim, tá, o que que mudou quando alguma coisa mudou? Qual foi a última coisa que mudou na sua vida? A chegada da mesa. E o que que aconteceu? E aí ele começou a rir, ele falou assim, tia, minha mãe foi lá em casa, eu não tive coragem de passar com ela pela varanda, eu passei com ela pelo corredor, porque na minha cabeça eu falei assim, como é que minha mãe vai ver aquela mesa? E aí eu falei assim, então, um dos motivos que a sua mente está startando a ansiedade, e eu vou explicar mais detalhado na imersão como é que isso funciona, para acionar as doenças. E eu virei para ele e falei o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você, a ansiedade está acontecendo porque você não rompeu isso daí. E aí a mãe dele foi na casa dele de novo, outro dia, e aí ele passou ela por onde precisava passar, digamos assim. A mãe dele foi lá e passou e ele passou pela varanda. Na hora, a mãe virou e falou assim: Nossa,
Você comprou essa mesa e não me falou nada? É uma mãe que fala mesmo. Tem umas que tá na nossa cabeça e tem umas que falam. Você comprou essa mesa e não me falou nada? Aí, beleza. Aí ele pegou, disse que olhou e falou assim: Pois é, mãe. Isso, e aí disse que ela, ah, tá. Por quê? Gente, eles tinham um cordão umbilical que tudo que ele comprava, casado com filha adulta, tá? A gente tá falando de menino de 18 anos, não. Tudo que ele comprava, ele falava assim: Não, mas eu não tenho, não, vou pegar no nome da minha mãe. E quando ele chegou, isso foi a primeira coisa que eu cortei. Falei: Esquece que a sua mãe existe para ficar pedindo dinheiro para sua mãe. Você é adulta, tem família. Se vira, compra suas coisas com seu nome, com seu crédito. Esquece que a sua mãe existe para isso. E assim ele fez, ele parou. Só que quando ele ia pedir o cartão, por que que a mãe estava feliz, sorridente com o cartão na mão? Porque ela estava sabendo o que que ele estava gastando, o que que ele estava comprando. E aí ele foi e falou assim: Pois é, mãe, comprei, só se posicionou. Gente, aquilo foi gerando, aí veio, né, a gente trabalhando com aquele sentimento de inserção. Eu falo que aquela mesa foi o rompimento financeiro que ele precisava. Porque aí, gente, aí ele começou aí ele trocou de moto, aí ele trocou de carro, aí ele começou a reformar a casa, aí ele falou assim, gente, nunca na minha vida eu imaginei que eu ia ter um ar-condicionado na minha casa. Por que que ele rompeu aquilo dali? Porque existia um limite que era, eu só posso ir até onde a minha mãe autoriza. Se a minha mãe não autoriza, eu não vou romper, tá? Isso é muito real. A família dele fala mal de todo mundo. Na frente das pessoas é um amor, por trás é outra. Isso ainda continua sendo interferência e dependência emocional, tá? Por que que a dependência emocional, gente? Aí você o problema tá em como vocês vivem isso. Porque a escolha do outro começa a interferir na sua vida. Por exemplo, o que o seu sogro faz, sua sogra faz, sua cunhada faz, está colocando aqui, ó. Não suporto mais olhar na cara deles. É porque você tem um nível de dependência emocional que o que eles fazem interfere. Vocês ainda não conseguiram colocar um limite e diminuir a interferência a ponto de vocês não se importarem. É por aí, gente. Deixa eu ver o que mais. Moro longe e minha sogra passou um mês aqui na minha cidade e foi logo para minha cozinha. O mês todo, porque meu marido disse, olha quem deu abertura. O marido disse, tá vendo? Deu abertura. Agora eu perdi, fui ler aqui. Hum, tenho tido muita enxaqueca e insônia. Qual a ligação? A maioria das vezes a insônia ela vem pela mente acelerada. São os pensamentos que você está alimentando aí. Dependência emocional. Meu marido decide tudo com a minha sogra, inclusive viagem e questão financeira. Eita, e depois só me comunica, fica irritada e brava, e ele acha que me passa a conversa, sempre mentindo. Você tem um problema, a gente chama, Natália, isso de família em apuros. Quando eu falo para vocês que eu preciso trabalhar o fluxo da família saudável, para vocês entenderem o que que pode acontecer nesse caso aí, tá? Um divórcio, uma separação é um risco iminente para o seu casamento hoje, tá? Aqui temos que bater ponto almoçando todo domingo na casa do sogro. Nossa, vocês não imaginam o tanto que isso é comum. Isso é o tempero da vida dos outros na sua vida. Você sabe o que eu pego também, gente? Dia das Mães agora aconteceu muito. Eu ensinar a mãe a se posicionar. Agora eu tô falando com a mãe, com a sogra. Ela é minha cliente e eu falei para ela do posicionamento, o que que ela quer. Ela decidiu, ela falou: eu não vou fazer almoço Dia das Mães aqui em casa porque eu quero descansar. Porque todo almoço do Dia das Mães, todo mundo senta ali, bebe, fica com a bunda na cadeira e eu com a barriga no fogão. E eu decidi que eu não quero. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Ela comunicou os filhos, um dos bonitinhos do filho chegou e ficou muito bravo. Dependência emocional. Por que que a minha mãezinha não vai fazer a comidinha para eu vir comer? Se ele tivesse preocupado com a esposa dele, com a vida dele, ele não tinha causado intriga e problema com a mãe. Do contrário, também pode existir, tá, gente? Eu tô falando da sogra da questão, porque é os casos que vocês acabam me trazendo, tá? O sogro fazia marmita para os filhos e proteína para o jantar, diariamente. Conseguimos sair das marmitas aos domingos, estamos diminuindo.
Pronto. É a nova construção familiar é que tem que valer hoje. É a nova construção familiar de vocês. Por isso que eu falei que quem vai ficar lá na cozinha fazendo o temperinho da vida é você e o marido. Agora, se o marido traz a mãe dele para cozinhar também, Ingrid, eu não consigo me sentir segura comigo mesma na questão profissional. Não consigo me posicionar e falar com firmeza que sou terapeuta. Isso me incomoda demais. Ouvi muito na infância de meus pais que eu sou burra. Isso tem a ver com tudo isso que passo. Eu tenho conhecimento, mas só consigo passar para pessoas próximas. Você sabe por quê, o Elaine? Ainda mais quando a gente fala de ser terapeuta. A mente começa a falar o seguinte, ela vem trazendo essas vozes da infância. Então, por exemplo, vocês pagam R$ 600 para ter uma hora comigo. Eu e você aqui, uma hora. A minha família, ela me tem de graça. Porque se eu estou no churrasco familiar, por exemplo, eu posso sentar ali com eles, eles podem beirar. É um assunto que eu amo falar. Eles vão sentar ali comigo, eles podem conversar. Pode, eles podem pedir ajuda? Pode. Tem duas pessoas hoje na minha família que têm esse reconhecimento e que, sem ser invasivo, com respeito, elas conseguem chegar e às vezes falar assim: você me ajuda nisso? Você consegue ver sobre isso? Tem duas pessoas que hoje aprendeu essa dinâmica, mas a maioria não dá. Por que que Jesus, para ele começar o ministério dele, ele teve que vazar de fora dos parentes dele? Por quê? Essas vozes, fazendo milagre, Jesus, o filho do carpinteiro, que Jesus, o quê? Que filho de Deus, o que é doido, é? Por quê? Porque essas construções ficam na nossa mente. Então, você ouviu a vida inteira que você era burra. Quando a gente fala de processo igual um tipo de trabalho como terapeuta, é um tipo de trabalho que a pessoa julga o seguinte: peraí, como é que a terapeuta tem que estar perfeita para que ela ensine? Uma das coisas que eu cobro muito do pessoal da formação é o seguinte, não estou falando que a sua vida tem que ser perfeita, mas você tem que viver o que você prega. Isso daí tá tudo bem. E você tem a capacidade, você tem o conhecimento. O problema é que tem vozes te parando ainda da infância. A sua criança ainda não foi curada. Ainda existe, a sua criança ainda assume o controle da sua vida e a sua adulta não está no controle. Tá? A minha sugestão para você que já é profissional da área, chama a minha equipe e vem fazer a formação, tá? Por quê? Porque na formação uma das coisas que a gente mais trabalha é isso. Primeiro você vive o processo para você e depois você vai entregando os próximos passos para as outras pessoas, tá? Sua criança ainda está no controle. Minha sogra tentou suicídio várias vezes antes de eu casar. E eu não sabia dessa história. Agora ele é refém total dela. Minha querida, essas histórias de, por isso que eu tô te falando, suicídio, uma demência, tudo isso são fatores para ficar. Lembra que eu falei para vocês da minha cliente que teve uma oportunidade de ir para fora do país? Na semana dela embarcar, a mãe dela descobriu um câncer. Esse câncer veio do nada, gente. Não existe coincidência. O corpo produziu, tá? O nosso corpo produz. E aí essa cliente minha não foi. Eu conheci ela, ela já estava casada, e ela veio para mim por conta do problema no casamento dela. E aí eu percebi que ela tinha um cordão umbilical e um laço emocional com essa mãe. Então, o que que começou a acontecer? Ela me contou essa história, a gente foi futucando, eu falei assim, tá, e hoje quem mora dentro da sua casa? Você, seu marido, seus filhos e... Aí ela, minha mãe. Eu falei, pois é, você ainda é criança, criança não pode ter relacionamento, por isso que o seu casamento tá indo embora. Você ainda mora, você é a filhinha da mamãe e ainda é doente. Ah, mas a minha mãe passou por um processo de câncer, ela passou por um processo difícil na vida. É igual isso daí, ó. Nossa, passou por um processo difícil na vida aí, ó. Ela tentou suicídio. Fica refém. O nome disso é codependente emocional. A sua sogra é uma dependente emocional, que ela precisa que alguém fique aqui cuidando dela, por conta das dores dela. A família agora ficou refém. Ele ficou refém total dela, sendo codependente emocional dela. Só que o problema é que se ele é casado, igual ele é casado com você, a codependência esbarra na família inteira. Gente, eu já estou começando a achar que essas 8 horas da imersão vai ser pouco, porque o material que eu estou desenvolvendo para essa imersão, vocês vão rodar isso sozinho, porque como eu não vou poder atender um por um, vocês vão ter que ter essa clareza do próximo passo. O que que a gente vai ter dentro da imersão? O que a gente chama de percepção, porque o que vocês estão tendo hoje aqui é uma percepção.
Só que a percepção é muito individual, eu não consigo atender a demanda de vocês aqui. Só que lá a gente vai ter um método que vocês vão ter a percepção, a decisão e o que fazer. Então, quando vocês vão perguntando o que fazer, o que fazer, o que fazer, não tem como eu especificar sem conhecer toda a história, mas você conhece toda a história. Então, as ferramentas que nós vamos usar é para pegar a percepção, para conseguir enxergar o próximo passo, que é a decisão e a ação, o que que vocês vão fazer, tá bom? Falo isso para o meu marido, ele é o filhinho da mamãe, ele sempre dorme lá, muitas vezes na mesma cama que ela, misericórdia, e ela me trata como rival, claro, você tá roubando o marido dela, ué, você é doido? Dormir na cama. Gente, deixa eu... Ô, misericórdia, Senhor, vamos lá, não é nem a hora de a gente falar isso, mas dormir na cama com um filho, vou falar, não, vocês estão preparados para isso, não? Eu vou falar isso na imersão. Você sabe o que é a dor na coluna? A dor na coluna é aqui, ó, você está carregando peso. Você não tem controle da situação. A nossa coluna é suporte e controle. Então, você não está aguentando aqui, ó, o peso que isso tudo está causando. A sua coluna não tem que. Você vai no melhor osteopata, ortopedista, quiropraxista. Não vai adiantar, porque o comando está na sua mente, está vindo do seu ambiente. Eu vou falar, não, porque vocês estão preparados para esses negócios, não. É, tinha uma aqui que eu perdi. Mas enfim, gente, eu não vou conseguir. Ó, alguém escreveu aqui, ó, o divórcio não é a solução, meninas. Por que que o divórcio não é a solução? Deixa eu falar para vocês. O que que eu pego aqui o tempo inteiro? Cadê meu desenho? Lembra que eu falei para vocês da cliente que estava tentando se livrar do marido? Primeiro é porque ele não fazia, depois que ele fazia demais. Aquele já era o terceiro casamento dela. O que que aconteceu com o primeiro? Ela se livrou. Com o segundo, ela se livrou. Por isso que eu quero que vocês não foquem nesse primeiro momento em mudar o marido e nem mudar a sogra. Isso não existe, eu não consigo mudar o outro. Você que está aqui com seu marido, que seu marido já entendeu, maravilha, mas foca também em olhar para você. Por isso que você fala assim, "Gente, mas eu não tenho dependência emocional nenhuma. Gente, eu achava que eu era a pessoa mais bem resolvida da face da Terra, mais bem resolvida da face da Terra. E quando eu comecei a mexer, principalmente na questão da minha permissão, eu percebi que a maioria das pessoas, que eu percebi que eu não estava imersa num potinho de dependência emocional, não, estava no meio da piscina. Então, não adianta trocar quem está aqui, sendo que eu falei para vocês, existe um movimento que faz você atrair esse tipo de situação. Então, primeiro a gente vai ter que olhar para a sua permissão, para a sua dependência emocional, livrar você disso daqui, para que você pare de atrair. Quando você muda a sua frequência aqui, o que está aqui do lado, ele sofre consequências da ação. Toda ação tem uma reação. Se esse marido não reagir, você vai estar pronta para tomar a decisão do próximo passo e não precisar atrair de novo semelhante. Porque senão vocês só vão ficar casando, separando, Gretchen da vida. E quando a gente perceber, a Gretchen da vida está com 59 mil casamentos. Entende? É, sogra deitando na cama do casal para cochilar, tem problema? Tem. Ninguém deve entrar dentro do seu quarto, tá? A energia do quarto é do casal. Eu não sou a favor, por exemplo, vou receber uma visita, vou pôr dentro do meu quarto. Quando eu vou para os lugares que a pessoa, eu fico extremamente constrangida. Aquele lugar é lugar de troca de energia sexual do casal. Então, não é o lugar, não é satisfatório. Entende? Entrar lá para cochilar, deitar na cama. Ai, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, vírgula, tá? Tem sim. Às vezes você não percebe os resquícios disso, tá bom? Mas não é saudável. Quando eu falo de criança dormir na. Gente, eu já apanhei demais naquela internet ali. Quando eu falei, por exemplo, de cama compartilhada. Posso contar um negócio para vocês? Na imersão, eu vou falar sobre o fluxo da família saudável. Eu vou falar do lugar dos filhos.
Quando você pega um filho que ele é criança, ele é bebê, e ele precisa dos seus cuidados, a energia sexual do casal para aquele bebê é uma energia de cuidado. Então, aquela mãe que está amamentando, que às vezes precisa colocar o bebezinho ali, ainda é uma energia de cuidado. Tem uma certa idade, que é quando o corpo da criança começa a mielinizar os traços de caráter, aquilo para a criança começa a virar abuso sexual. Ninguém pôs a mão naquela criança, tá? Não estou falando de abuso sexual que ele é físico, ele não é aqui, toque, ninguém nunca pôs a mão. Quando essa pessoa vem para atendimento, nós pegamos muitas coisas, muitos traumas que envolvem uma sensação de abuso. E quando nós vamos perceber, é de cama compartilhada numa idade que já não deveria mais, que a energia do casal, a energia sexual do casal pior. Só que isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo. Eu sei que do jeito que eu falei que é muito superficial, às vezes você vai ficar assim, meu Deus, meu filho dorme na minha cama, tá se sentindo abusado. Não é só isso, tá, gente? É muito mais profundo. E não dá tempo de eu fazer uma construção. Vixe, em casa só tem um quarto, meu filho vai ter que ficar com a gente. Porém, já disse meu marido que não vamos fazer mais nada no quarto. Então, ô Jéssica, quando é pequenininho, dependendo de certa idade, a gente tem que tomar muito cuidado depois que filho nasce, tá? Porque você começa a tirar a energia do casal da onde precisa. Vocês precisam ser ensinados, tá? Até o que que é permitido, o que que não é, o que que é saudável, o que que não é, até quando isso é permitido, porque também isso acaba roubando, você fica muito mais no modo mulher do que, muito mais no modo mãe do que no modo mulher, isso dá problema também, tá? No fluxo da família saudável, eu vou falar sobre energia sexual, tá? Sogra deu o colchão e cama dela, usada. Eita! Não é misticismo, tá, gente? Mas tudo é energia. Minha sogra limpa a casa uma vez na semana, e foi a pior coisa da minha vida. Eu aceitei, ela tem a chave da minha casa. Vamos arrumar outro assistente, tá? Paga. Essa pessoa precisa receber. Ah, gente, mas eu pago a minha sogra. Já que você paga a sua sogra, paga outra pessoa. Estou com ansiedade, vários problemas com família, marido que não se posicionou. A ansiedade nada mais é do que o alimento dos monstrinhos internos aqui, ó. Nós temos ansiedade por excesso de açúcar, estímulo visual, excesso de computador, excesso de trabalho. A gente tem a ansiedade que ela é física, mas como tem problemas familiares envolvidos, a maioria das vezes esses problemas eles não são só físicos, tá? Ele fica nesse âmbito também. Gente, deu meu tempo. Eu tenho aula hoje. Sogra fala que, como meu marido é médico e eles pagaram a faculdade. Querida, esse negócio de. Eu tô tentando ir embora, mas vocês não deixam. Olha aqui. A sogra fala que, como meu marido é médico, eles pagaram a faculdade dele, ele deve ressarcir. Isso é sensação de dívida. Sensação de dívida é dependência emocional. Sogra grudada no meu marido, que era o mais novo, e não quer arrumar um. Dependência emocional, entendeu? Isso aqui tudo a gente vai resolver quando a gente fazer o detox da dependência emocional. Ixi, mas é ela que tá. Não, vocês vão aprender a se posicionar. Gente, tudo muda quando alguma coisa muda. É normal a mãe ficar toda hora colocando foto do filho? Não, né, gente? Não é normal, né? Que ela devia ter um marido ali, um namoradinho, alguma coisa que ela amasse mais, que não fosse só o filho. Dependência emocional, tá? Quando a sogra falava em vir aqui, dava ansiedade, ânsia de vômito e coração acelerado, fazia mal a presença dela. Ontem eu atendi uma menina que ela falou assim, eu perguntei quais são os sintomas físicos, né? Ela disse que ela estava dando umas febres, que eram umas febres estranhas, que ela não sabia de onde que vinha. Eu peguei, a gente comentando sobre sogra, gente, o corpo entende como uma ameaça, e aí ele dá febre para tirar da ameaça, que é o que ele faz no sistema imunológico, entende? Então toda a reação do nosso corpo o que que é que a presença da sua sogra ia fazer com você? Você não ia digerir a situação dela. O que que acontece? Vômito. Só que você que tem que aprender a se blindar disso. A gente vai curar sua sogra sem ela vir aqui? As que são narcisistas nunca vão fazer tratamento? Por isso que a minha chamada para vocês venham aprender a olhar para isso e se proteger, se blindar, fazer esse detox. Mas aí eu vou precisar de tempo, tá?
O meu tempo acabou mesmo, gente. Na realidade, hoje eu nem tinha esse horário disponível, tá? Mas eu consegui arrumar. Hoje eu estou em aula, hoje e amanhã eu estou numa imersão muito profunda para as questões físicas e emocionais de ambiente para déficit de atenção e autismo. Eu tenho algumas especializações na área, mas agora eu preciso. A gente está pegando os últimos resultados, as últimas avaliações que tem de mais novo nas pesquisas randomizadas sobre o assunto. E, gente, eu vou falar para vocês, o que mais aparece lá, sabe o que que é? Epigenética, é o ambiente adoecendo todo o sistema. Você, uma pessoa que não tem a sua criança resolvida, casa com uma pessoa que não tem a criança resolvida, que tem sogra, sogro, mãe, pai, que ainda está no modo infantil, ninguém amadureceu e a gente vai tendo filhos. E isso acaba sobrando para as gerações de algum modo. Uma coisa que eu queria pedir para vocês é por favor, façam um print da tela. Vou dar um sorriso primeiro, tá, gente? Vocês deixam eu ficar bonita, tá? Pelo amor de Deus, não vou minha cara assim, não. Porque como eu falo muito e gesticulo muito, vocês tiram uns prints que a minha cara tá só coisada. Posta lá no Instagram de vocês, marca o meu Instagram para que a gente chegue, para que a minha voz chegue ao maior número de pessoas, tá? Ah, obrigada, Creuza. Esse é o pagamento que eu preciso hoje para que todos os ensinamentos que eu tive hoje sejam entregues para a vida de vocês, para que a gente equilibre essa questão frequencial, tá? Então, abram as câmeras, todo mundo aí bonitinho, tira um print. Ai, que bonitinho, vocês vão tirar print e vocês abrem as câmeras, né? Essas sem vergonha. Agora eu tô vendo vocês lá, tudo bonitinho. Ó. Um, dois, três. Vocês tiram rápido, porque eu não paro de falar. Alguém fala pronto aí, ó. Pronto, gente? Coloca assim, ó. Vamos colocar uma frase para a aula de hoje? Fala para mim aí o que que foi mais impactante aí na aula de hoje, para a gente criar uma frase junto, para a gente postar a frase de hoje. Quem consegue fazer uma frase aí de resumo? O que que foi a aula hoje para vocês? Se posicionar. Muito bom. Se posicionar. Vamos colocar assim, a libertação da sogra, Natália? É. Posicionamento. Coloca assim, ó. Coloca assim, posicionamento. A chave é a libertação. Não, a chave é a independência emocional. Nossa, ô, equipe, guarda essa frase aí. Ó, posicionamento. A chave é a independência emocional. Eita, falando que eu não posso mandar. Que eu não posso mandar. Aqui, peraí. Aí. Posicionamento. A chave é a independência emocional. Vamos a essa. Perfeito. Aí vocês me postam lá, marca o arroba Ingrid Martins. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Muito bom, fiquei muito feliz. Eu sei que eu não consegui ajudar todas de uma vez, mas eu espero que pelo menos um pouquinho. E eu prometo que na imersão, gente, a entrega é total. Quem já me viu fazer imersão sabe que eu saio exausta, mas não fica uma pendência para trás para a gente resolver, tá? Então, muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo final de semana.